tarde a todos. É um prazer revê-los. E hoje revê-los no sentido literal, porque na semana passada eu estava sem, vocês não me viram, mas eu os vi. Eu vou começar, como sempre faço, lembrando que os jornais de hoje, os jornais deste fim de semana, portanto de domingo e de sábado, e já na sexta-feira, trabalhavam com alguns conceitos nas suas manchetes vinculados à ideia de um presidencialismo de coalizão. Isso começou, por exemplo, na sexta-feira, com um belíssimo artigo do Fernando Gabeira, no Estadão, em que, em vez de falar presidencialismo de coalizão, ele falou em presidencialismo de confusão. Ontem, todos os jornais mencionaram que o custo político que o presidente da República está pagando por não compreender bem a lógica do presidencialismo de coalizão, ele que foi presidente já 2 vezes da República, é muito alto. Hoje, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, na mesma sequência, publicou um editorial chamado Presidencialismo de Comercialização. Não é? Veja, presidencialismo de coalizão vira presidencialismo de confusão, presidencialismo de comercialização. E não bastasse isso, vocês também têm 2 artigos muito interessantes de 2 importantes cientistas políticos. Ambos têm o mesmo sobrenome, Melo, mas um se chama Marco André Melo e o outro se chama Carlos Pereira de Melo. O Carlos Pereira escreveu no Estado e o Marcos André Melo também escreveu na Folha, ambos discutindo o presidencialismo de coalizão, ambos discutindo essa estrutura de governo que nós temos aqui no Brasil. O que eu vou tentar hoje, não é, fazer com vocês lembrando a pergunta que a Raíssa fez, o Estado, o direito e a democracia no Brasil, como é que fica tudo isso a partir da estrutura decisória, a partir do policy making que nós temos, quer dizer, da estrutura de formulação de políticas públicas, de implementação de políticas públicas, de execução de políticas públicas, dentro de uma ordem constitucional que lá atrás, não é, foi saudada como a Constituição da Cidadania, mas hoje vem sendo muito alterada num ritmo cada vez mais acelerado, o que, de certo modo, vai degradando a Constituição brasileira, principalmente porque, se nós olharmos, nós vamos perceber que, nos últimos tempos, a Constituição tem sido alterada, ela tem sido emendada de maneira, muitas vezes, passando por cima do regimento da Câmara, o regimento do Senado, e o Supremo, de certo modo, deixando passar, perdendo com isso o rito não constitucional, para que a gente possa mexer na Constituição, tendo em vista as estruturas brasileiras e não os interesses de conjuntura dos parlamentares ou mesmo do atual governo. Eu vou, portanto, fazer, no primeiro momento, uma digressão sobre o que é o presidencialismo de coalizão e, no segundo momento, depois que terminar isso, eu vou tentar trabalhar um pouquinho melhor essa ideia de presidencialismo de coalizão no Brasil, mas lembrando a vocês que essa ideia de presidencialismo de coalizão também nos remete ao que a Raíssa mencionou há algum tempinho atrás, na aula da semana passada, que era o fato, fundamentalmente, de nós olharmos que esse presidencialismo de coalizão, de alguma maneira, já está presente na nossa história há algum tempo, e ele foi analisado durante algum tempo à luz de uma grande contribuição feita por um professor de Direito Administrativo, de Teoria do Estado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele escreveu, na realidade, um único livro, mas ele passou para a história com esse livro, que se chama Vitor Nunes Leal. Ele, na sua tese de titularidade, apresentada em 1948, ele vai discutir um tema clássico de teoria geral do Estado, o município, não é? O tema é alguma coisa como município na estrutura federativa do Brasil. Evidente, é um título quadradão, é um título de tese de titularidade de professor de faculdade de Direito e de Ciência Política, né, Teoria do Estado. Naquele tempo a gente chamava de Ciência Política de Teoria do Estado. Mas depois, quando esse texto foi publicado, não é, ele vai ser trocado o título e vai ficar com o título Coronelismo, Enxada e Voto. E aí nós vamos começar a perceber que a preocupação dele é tentar, não é, identificar como é que, a partir do município, a partir das receitas do município, a partir do mandonismo local, a partir do município, principalmente no Brasil profundo, quer dizer, naquele Brasil não industrializado, naquele Brasil não urbanizado, naquele Brasil no interior do Centro-Oeste, no interior do Nordeste, no interior da Amazônia, como é que esse município é uma peça fundamental na estrutura de poder, na interconexão das diferentes cadeias de poder que nós temos no Brasil.
saímos do município, vamos para os governos estaduais, dos governos estaduais vamos para o governo federal, e depois voltamos a partir de orçamento secreto ou a partir de emendas de relator, voltamos da União para os estados, dos estados para o município. Ele vai tentar entender, em 1948, esse livro dele vai ser publicado em 1949, como é que essa relação, digamos, do mandonismo local acaba afetando o mandonismo nacional. E, ao mesmo tempo, também, a ideia é a gente poder trabalhar essa noção de presidencialismo de coalizão. Num primeiro momento, eu vou dizer a vocês que a ideia de presidencialismo de coalizão foi introduzida no Brasil por um cientista político chamado Sérgio Henrique Hudson de Abranches, que é um mineiro que tem a minha idade, deve ter um ano mais velho do que eu, e se formou, fez o IUPERJ, se formou em ciência política, depois foi para Cornell, e em 1988, 86 para 88, ali na época da Constituinte, ele introduz no Brasil a expressão presidencialismo de coalizão. E esse é um dos conceitos mais felizes dos últimos tempos introduzidos na ciência política brasileira, ainda que a origem desse presidencialismo de coalizão, desse conceito, não seja brasileira. O que ele faz é trazer esse conceito da literatura europeia e da literatura americana para aplicar no Brasil. Se vocês tiverem algum interesse, ele vai começar desenvolvendo esse trabalho num texto que está publicado na Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, volume número 31, número 1, 1988, páginas 5 a 34. Né? E o título dele é Presidencialismo de Coalizão, o dilema institucional brasileiro. Vejam, já trata o presidencialismo de coalizão como um dilema, não é? Como um dilema constitucional, um dilema institucional brasileiro. Quer dizer, é um problema. Como é que nós podemos administrar, não é? Fundamentalmente, um país enorme, um país com uma estrutura federativa, onde nós temos relações de poder que começam no município, terminam na União, na federação, na cúpula da presidência da República e voltam, não é? Ou nós temos aí uma certa circularidade. Depois ele vai desenvolvendo isso numa série de outros papers, e vai divulgar em 2015, 2017, eu já não me recordo, está aqui atrás, né? Ele vai reunir todos os trabalhos que ele fez sobre presidencialismo de coalizão e vai ser um livro lançado pela Companhia das Letras, um livro talvez dos mais brilhantes que nós podemos ter para entender o Brasil contemporâneo. Né? E, ao mesmo tempo, também, vocês podem achar os textos dele no site dele, Ecopolítica, Sérgio Henrique Hudson de Abranches, onde ele vai publicando uma série de... Ele tem mania de ecologia, essa coisa toda, onde ele vai publicando uma série de adendos aos trabalhos que ele desenvolveu sobre presidencialismo de coalizão. A título de exemplo, eu localizei no meu arquivo, ao preparar essa aula, eu localizei 2 textos dele que eu utilizo na USP. Um dos textos dele se chama Crises no Presidencialismo de Coalizão. Apontamentos de campo 6.0. Ele começou fazendo 0.1, depois 0.2, ele já estava em 2019, portanto, no primeiro mês, janeiro de 2019, como é que o Bolsonaro governaria o país dentro de uma estratégia de um presidente que foi eleito acidentalmente. O grande problema desse dilema institucional, o que ele vai mostrar aí é que nós temos um sistema multipartidário, mas os candidatos à presidência são eleitos dentro de uma dimensão quase plebiscitária, quer dizer, o Lula foi eleito dentro de uma dimensão de hostilidade ao Bolsonaro, e o Bolsonaro quase foi eleito dentro de um discurso moralista, mas sem realização do ponto de vista administrativo. Quer dizer, como é que ele se sustenta no exercício do poder? É isso que ele está dizendo, não é? E ele está chamando muito a atenção para o fato de que as eleições de 2018 foram eleições disruptivas. Quer dizer, elas romperam as regras eleitorais, não as regras jurídicas eleitorais, elas romperam a tradição brasileira de nós termos 2 grandes partidos, o PSDB e o PT, que foram capazes de certo modo, funcionarem como partidos âncora e foram os 2 principais partidos. Na eleição de 1994, ganhou Fernando Henrique. Na eleição de 2018, ganhou Fernando Henrique contra o PT. Na eleição de 2002, ganhou Lula contra o governo do PSDB. Em 2006, ganhou Lula contra o governo do PSDB. Em 2010, ganha Dilma contra o candidato do PSDB. Em 2014, ganha novamente a Dilma
contra o candidato ao PSDB. Quer dizer, entre 1914 e 2014, nós vamos ter 20 anos de um sistema multipartidário que gravitou em torno de 2 partidos âncora. Quer dizer, nós tínhamos uma fragmentação do sistema partidário, nós tínhamos quase alguma coisa como 32, 34 pequenos, médios e grandes partidos, e era difícil, não é, esses partidos darem uma maioria ao presidente da República que fosse duradoura, que fosse segura, que fosse disciplinada, e isso tudo, de certo modo, funcionou porque, num determinado momento, nós tínhamos 2 partidos âncora. O que ele está dizendo nesse texto é que, em 2018, o PSDB desmanchou-se como um sorvete ao sol. E, em 2018, o próprio PT lançou um candidato fraco, o Haddad, o Lula estava preso, e, naquele momento, portanto, os 2 partidos âncora se desmancharam, não é? Eles ficaram como sorvete ao sol. E, nesse momento que nós não tivemos a bipolarização, vazou um candidato beneficiado pela facada, que foi o candidato Jair Bolsonaro. É isso que ele está discutindo nesse texto. Um outro texto que eu também fui descobrir que eu tinha aqui é lá atrás, em 8 de dezembro de 2016. O que é a democracia brasileira? Ela é uma democracia democrática ou ela é uma democracia oligárquica? Quer dizer, nós temos a forma de uma democracia, as regras de uma democracia, as eleições de uma democracia, mas quando nós olhamos principalmente as bancadas parlamentares do Brasil não necessariamente desenvolvido, portanto, as bancadas parlamentares do Brasil do Centro-Oeste, do Brasil da região Nordeste e do Brasil da região do Norte, né? Nós temos ali a democracia, um sistema partidário mais oligárquico. Não é muito difícil a gente imaginar isso. É só vocês olharem o atual ministério do presidente Lula. Nós temos um senador que é senador há muito tempo, montou no Pará uma estrutura em que ele domina, é o senador Jader Barbalho, um dos filhos dele é governador, um dos filhos dele é ministro do governo do Lula. O outro é o senador, o nome dele, de Alagoas, me faltando o nome dele nesse momento, que o filho dele é ministro, ele foi presidente do Senado, já foi candidato reeleito umas 3 vezes, e o filho dele é ministro do Lula. Não é? Vocês vão perceber claramente, Renan Calheiros, exatamente. É isso que ele está discutindo. Nós temos um sistema partidário, o próprio Arthur Lira, o pai dele já foi senador, e o pai dele hoje é prefeito de uma segunda cidade eleitoralmente, com um número muito significativo de eleitores em Alagoas, ou seja, o que nós temos ali é um sistema não muito representativo. Não é? Depois ele vai fazer um artigo, em 2021, partidos em transe. Como é que as eleições de 2018 geraram um tumulto no sistema partidário brasileiro? É isso, portanto, que diz o Sérgio Abranches. Portanto, eu vou, num primeiro momento, discutir com vocês o que é o conceito de presidencialismo de coalizão, que não foi descoberto pelo Sérgio Abranches, mas ele foi introduzido no Brasil pelo Sérgio Abranches. O que eu quero dizer a vocês, basicamente, não sei aí se é melhor eu ter a luz aqui, que agora o sol está se pondo, ou se é melhor ter a luz de cima. Você depois me dá uma puxada de orelha. Não é? O que eu quero dizer para vocês é que a ideia de presidencialismo de coalizão começou a ser desenvolvida nos Estados Unidos pela ciência política a partir do final da Segunda Guerra. Quem assistiu às aulas das cátedras anteriores, vai sempre lembrar que eu digo que a gente pode separar o século XX em 2 etapas. A etapa da primeira metade, que vai mais ou menos terminar com a Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução da economia europeia, com a reconstrução da economia asiática pelo Plano Marshall, não é? E aí nós vamos ter, portanto, reformas social-democratas e reformas da Europa, reconstituindo os estados que haviam sido derrotados, no caso da Europa, Itália e Alemanha, e mesmo os estados que, apesar de terem ganho a guerra, tiveram problemas estruturais grandes, como foram a Inglaterra, o Reino Unido, mas principalmente a Inglaterra e a França. Nós vamos perceber também, a Áustria, claro, o que nós vamos perceber é que a ciência política ali vai começar a trabalhar, principalmente a ciência política americana, vai começar a trabalhar basicamente com questões mais concretas, não é? Vai trabalhar com questões mais concretas. Então, o que eu quero dizer para vocês, basicamente, é que a ideia de presidencialismo de coalizão surgiu no momento em que os Estados Unidos e a Europa Ocidental ganham a guerra em cima da Alemanha, do Japão e da Itália, e aí há a necessidade de se reconstruir não só a economia na Europa, não só a economia na Ásia, mas principalmente na Europa, há a necessidade de reconstruir a democracia, de reconstruir o Estado de Direito europeu.
Quer dizer, neutralizar os restos do fascismo, da barbárie fascista, e neutralizar os restos da barbárie nazista. Não é? Então, nesse momento, o que é que vocês vão ter? Vão ter estudos de caso, estudos localizados, cujo objetivo era exatamente verificar como é que aquilo poderia se dar. Por quê? Porque quando a guerra terminou, como eu disse a vocês, na Inglaterra nós tínhamos ali ainda um bipartidarismo que funcionava a contento entre o Partido Liberal e o Partido Trabalhista, mas na Alemanha houve a necessidade de se reconstruir o parlamento, se reconstruir o sistema partidário. Na Itália houve a necessidade de se reconstruir o sistema partidário. Na Áustria houve a necessidade de se reconstruir o sistema partidário. Então, aí o que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que a ciência política americana parte exatamente de uma questão. A questão que ela vai discutir é como é que vai se dar o rearranjo partidário, como é que vai se dar o rearranjo do sistema partidário após a Segunda Guerra, e como é que vai se dar a combinação entre sistemas multipartidários, não é? Os sistemas políticos representativos, democráticos, que têm vários partidos, mas nenhum partido é grande o suficiente para sustentar um governo. Portanto, o problema aí é como é que nós vamos ter a possibilidade de um presidente da República ou um primeiro-ministro se sustentarem para poder governar a reconstrução, por exemplo, da Europa, a reconstrução da Alemanha, a reconstrução da Áustria, a reconstrução da Itália, se nós temos um sistema partidário, multipartidário, um sistema, vamos dizer, em que não tem um grande partido hegemônico capaz de sustentar por si só um presidente da República no regime presidencialismo ou um primeiro-ministro no regime de natureza parlamentarista. Essa é a questão que vai surgir. Portanto, o ponto de partida é o rearranjo do sistema partidário, por um lado, e a combinação do sistema partidário com o executivo, seja ele presidencialista, seja ele parlamentarista. E como é que um governante pode governar se ele não tem maioria? Ou seja, ou ele faz acordos, ou ele estabelece uma coalizão, ou ele vai estabelecer acordos, e esses acordos têm um preço. Nós vamos perceber depois que essa vai ser a discussão. Qual é o preço que se pode dar, que um presidente pode dar para poder governar, tendo uma maioria coligada com ele, que seja estável e que seja duradoura, ou se essa coligação vai se dar na base do toma lá da cá, ou vai se dar do ponto de vista de grandes proximidades, grandes aproximações ideológicas nos partidos políticos. Quer dizer, em algum momento na Europa, nós vamos perceber claramente na Itália, os partidos socialistas terem alguma possibilidade de negociar uma governabilidade com governos democrata-cristãos dentro de uma linha, num primeiro momento, depois aquilo vai acabar num toma lá da cá, mas dentro de uma linha mais ideológica. Na Alemanha, a mesma coisa. Nós vamos começar a perceber que na França também é a mesma coisa, apesar da força do de Gaulle. Não é? Nós vamos ter, em alguns momentos, a possibilidade de alguns partidos de esquerda e social-democracia de se coligarem para garantir a governabilidade. Portanto, essa é a grande preocupação da ciência política, uma das grandes preocupações da ciência política, exatamente ali a partir da década de 1950. Como é que se pode rearrumar o sistema partidário na reconstrução da democracia numa Europa fraturada pela guerra? Principalmente porque aqueles candidatos que foram eleitos, sejam primeiro-ministro ou sejam presidentes da República, não tiveram por trás a possibilidade, foram eleitos pela regra de maioria, mas eles não tiveram partidos que tivessem a maioria. Ou seja, eles foram eleitos pela regra de maioria, mas os seus partidos, na eleição legislativa, eram partidos que não conseguiram ser maioria. Portanto, eram partidos que foram bem votados, mas tinham 35%, 40% dos votos, mas sem 50,1% dos votos, esses presidentes da República ou esses primeiros ministros não conseguiriam governar. A partir daí, o que nós vamos perceber é que a ideia de presidencialismo de coalizão vai ter 4 ondas, não é? Até chegar aqui no Brasil, com Sérgio Abranches, fazendo essa introdução e se tornando conhecido por introduzir um conceito de 1950. Em 1988, 38 anos depois, não é? Nós vamos ter, na Europa e nos Estados Unidos, nós vamos ter 4 ondas sucessivas para entender o que é esse presidencialismo de coalizão. A primeira geração, a primeira onda de artigos, de ensaios, de pesquisas sobre presidencialismo de coalizão se deu exatamente entre 1950 e 1960. Ou seja, se deu nos 10 primeiros anos do presidencialismo, da redemocratização na Europa, não é? Se deu nos 10 primeiros anos. E nesses 10 primeiros anos nós tivemos, primeiro, na Europa, o projeto do Plano Marshall deu certo.
Na América Latina, ele abriu caminho para o desenvolvimento da industrialização, por exemplo, do Brasil e do Chile. Né? Também abriu caminho para a reconstituição da economia japonesa. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos também o quê? Ao mesmo tempo que nós tivemos um crescimento econômico expressivo na Europa, um crescimento econômico expressivo na Ásia, liderado pelo Japão, e um crescimento expressivo liderado por duas ditaduras, liderados pelos militares brasileiros de 64 e depois pelo Pinochet, a partir de 73, o que nós vamos perceber é que a primeira geração foi uma geração de uma discussão teórica sobre o que é o presidencialismo de coalizão. Ou seja, é aquela chamada brecada de arrumação. O que é que nós vamos discutir? Quais são os conceitos que nós vamos levantar? Como faremos o recorte temático? Quais são as hipóteses que nós vamos poder formular? Ou seja, não é? A ideia aí era formular diferentes modelos de escolha racional baseados na teoria dos jogos. Diferentes modelos de escolha racional, como é que um eleitor decide, tomando como ponto de partida aquilo que estava na moda, que era a teoria dos jogos, sem qualquer associação com um país específico. Ou seja, naquele primeiro momento, o que se fez foi desenvolver, teoricamente, o que é o presidencialismo de coalizão. E o presidencialismo de coalizão foi formado, basicamente, a partir da teoria, vamos dizer, da teoria dos jogos. E nessa teoria dos jogos, a grande discussão não era fazer uma análise de caso, mas era fazer um estudo puramente lógico-matemático. Como é que nós podemos pensar numa estrutura lógico-matemática? Ganhou um presidente da República. Vamos imaginar aqui Fernando Henrique ganhando no Brasil. Lá em 1994, ele teve 53%, 57% dos votos, ganhou muito bem em cima do Lula. Mas o partido dele fez 25%, ele se aliou com o PFL e ficaram juntos com 29%, 30%. Como é que ele poderia governar e fazer o plano real? Não é? A partir daí, a teoria dos jogos fez com que nós pudéssemos fazer uma série de análises, olhando o parlamento e quais são os critérios que o presidente Fernando Henrique teria para puxar para cima do PSDB, aliados ao PFL, outros partidos que lhe dessem a maioria para fazer o plano real. Estou dizendo que isso vai acontecer com o plano real, mas lá atrás, no primeiro momento, nos anos 50, a discussão era teórica. Ninguém estava preocupado com o Brasil, ninguém estava preocupado com os Estados Unidos. Nós estávamos preocupados ali, quando eu digo nós, a ciência política, porque naquela época eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, nós estávamos preocupados ali exatamente com a formulação de um modelo teórico de análise de escolha racional. Como é que o eleitor vota? O eleitor vota pensando na governabilidade e, portanto, ele conjuga o voto dele, que ele dá ao presidente da República, ele conjuga o voto dele com o voto que ele dá a um deputado, a um senador, a um parlamentar, e, portanto, ele pensa sistemicamente na governabilidade, ou, pelo contrário, ele vota num candidato que é eleito pela maioria, presidente da República, mas o eleitor que faz o voto num candidato que é eleito pela maioria, 50% mais um, ele fragmenta o voto dele no sistema multipartidário. Como é que, portanto, nós podemos garantir a governabilidade quando nós temos presidentes da República sendo eleitos, não é, por regras de maioria, 50% dos votos mais um, mas eles não têm a maioria, eles que foram eleitos pela maioria, eles não têm maioria para governar. Como é que nós saímos dessa camisa de força? Não é? Isso foi, fundamentalmente, a primeira geração, a geração dos anos 50. Essa geração dos anos 50 é uma geração que trabalhou muito em cima, como eu mencionei, com a teoria dos jogos. Quer dizer, era uma preocupação em trabalhar um estudo de natureza lógico-matemática para verificar como é que nós podemos fazer essa coligação. Não é? Depois, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que, a partir dos anos 50, 60, essa preocupação teórica deu resultados, agora é a necessidade de começar a fazer os estudos empíricos. Montados modelos teóricos com base na teoria dos jogos e com base em estudos de lógica matemática, não é? Lógico-matemática, como é que nós podemos agora discutir, vamos dizer, os casos mais, como é que a gente pode chamar? Os casos de análise locais, não é? O que a gente pode chamar de estudos de natureza empírica, não é? O teste empírico das proposições teóricas surgidas da primeira geração, da primeira onda do presidencialismo de coalizão. O que nós podemos perceber é que, naquele momento, nos anos 60, não é? Nós tínhamos um sistema na Europa, fundamentalmente, a análise se concentrou na Europa, a ideia era continuar vendo como é que os países europeus iam conseguir superar o que aconteceu na Alemanha nazista, o que aconteceu na Itália fascista, o que aconteceu no desmanche da Áustria, né? E, portanto, a segunda geração, que vai durar de 1960 a 1970, vai ser o teste empírico das proposições teóricas sobre presidencialismo de coalizão, não é? Surgidos na primeira geração,
e ele vai recair, basicamente, em cima dos países europeus, em cima da Itália, que tem os países europeus que têm um sistema parlamentarista. Áustria, que tinha sistema parlamentarista, a Alemanha, que tem sistema parlamentarista, Itália, que tem sistema parlamentarista, Espanha, que naquela época tinha um sistema parlamentarista, tem até hoje o sistema parlamentarista, e Portugal, sendo que Espanha e Portugal vão perder a ditadura, vão sair da ditadura para a democracia nos anos 70. Não é? Então, a segunda geração é a geração em que deixamos a teoria e vamos para os testes empíricos. E esses testes empíricos são, no primeiro momento, feitos na Europa e feitos a partir daqueles países que foram os mais problemáticos na Segunda Guerra Mundial. Itália, como eu mencionei, e a Alemanha também. E o Japão, que também é um sistema parlamentarista. Não é? Nesse sentido, não havia muitos países democráticos presidencialistas na Europa. A Europa era basicamente formada por governos democráticos de natureza parlamentarista. A partir daí é que nós vamos ter a terceira geração. A primeira geração, como eu disse, é a geração teórica, dos anos 50. A segunda geração é a geração dos anos 60 aos 70. A terceira geração é a geração dos anos 70 aos anos 80. A terceira geração de estudos da ciência política americana, no que se refere ao presidencialismo de coalizão, é a geração que vai focar a sua atenção na América Latina. É que vai focar a sua atenção, não é? Vai se deslocar da Europa para outros continentes, onde há democracias que são parlamentaristas, mas há também um grande número de democracias que são democracias que são presidencialistas. Não é? Então, a partir de agora, os estudos vão se deslocar para a América Latina, uma parte vai para o Japão, mas uma grande parte vem para a América Latina. E é aí que o Sérgio Henrique Hudson de Abranches, Sérgio Abranches, vai trazer este conceito entre 1985, 1986, 87, quando nós já temos a queda da ditadura brasileira em 1985, quando nós temos em 86 a convocação da Constituinte e quando nós temos entre 1987 e 88 a redação da Constituição que vai ser promulgada em 5 de outubro de 1988. Não é? Nesse sentido, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o problema do presidencialismo de coalizão vai crescendo, ele vai se tornando um problema que cai, vamos dizer, como uma questão importantíssima no âmbito da ciência política, ele cai na moda, para a gente poder dizer, e o que nós vamos perceber aí é que esta terceira geração vai, em cima do conceito de presidencialismo de coalizão, levantar 5 focos, 5 pontos, 5 itens a serem analisados. O primeiro estudo, o primeiro item a ser analisado são as interações entre o executivo, o poder executivo e o poder legislativo com relação ao respeito das regras eleitorais. Ou seja, para a gente poder analisar como sendo algo sério, que é a questão da governabilidade em países democráticos, em que nós temos presidentes eleitos com maioria, mas não temos maioria parlamentar que o sustentem, ele é obrigado a se coligar, ou então ele cai, não é? Ou então a democracia se erode, voltamos a um período autoritário. Nesse sentido, a primeira preocupação dos estudiosos da política comparada era exatamente esse. Como se dá a relação entre o executivo e o legislativo no que se refere à legislação eleitoral? Quer dizer, o executivo respeita a legislação eleitoral, o legislativo respeita a legislação eleitoral. Portanto, a primeira questão é, existe, do ponto de vista dos dois poderes políticos, porque o judiciário não necessariamente é um poder político, ele é um poder mais técnico, mais reativo, os dois poderes políticos são o executivo e o legislativo, portanto, são poderes politicamente ativos, não é? Eles respeitam as regras eleitorais ou manipulam as regras eleitorais. Essa é a primeira indagação que o presidencialismo de coalizão vai fazer na terceira geração. O segundo foco vai ser como é que se dão as ideologias, como é que se dão as inclinações ideológicas dos partidos, quais são os partidos que conflitam, e como é que se dá a possibilidade de a gente analisar o sistema multipartidário e dividir esse sistema multipartidário entre 2 partidos mais radicais de extrema esquerda, um partido intermediário bem no centro, não é? E aí nós vamos começar a ter uma gama de partidos liberais no centro-direita, uma gama de partidos conservadores na centro-direita, uma gama de partidos com uma pauta de valores mais conservadoras na centro-direita, até chegar à extrema-direita.
A mesma coisa, como é que eu vou ter uns partidos social-democrata na centro-esquerda? Como é que eu vou ter um partido socialista na centro-esquerda? Como é que eu vou ter um partido comunista, mas democrático na centro-esquerda, até chegar à extrema-esquerda? Quer dizer, ou seja, nós vamos começar a perceber aí, dentro desse espectro partidário, que é um espectro europeu e um espectro que se tentou imaginar para a América Latina, como é que nós vamos perceber as possíveis alianças a partir de aproximações ideológicas, não é? Olha o que eu estou falando, a partir de aproximações ideológicas. Daqui a algum tempinho, eu vou começar a dizer que aqui no Brasil nós temos o Vitor Nunes Leal discutindo o quê? Discutindo coronelismo, discutindo mandonismo local, discutindo, não é, as oligarquias nordestinas do centro-oeste e da região norte, influenciando as decisões governamentais do Brasil, mas em troca não de uma governabilidade ideológica, mas de recursos orçamentários ou de nomeações nos municípios ou nos estados. Não é? Vejam, portanto, ainda dentro da visão mais teórica, do ponto de vista da teoria do Estado, no que se refere ao presidencialismo de coalizão, nós temos de olhar as ideologias e as inclinações ideológicas dos partidos. Como é que esses partidos podem se agregar, como é que eles podem se aliar, como é que eles podem se coligar a partir de uma ideia de um mata-borrão ideológico? Essa é a pergunta que se faz. É possível fazer isso? É possível ter um partido socialista se aliar a um partido social-democrata e um partido social-democrata se aliar a um partido liberal e fazendo uma grande coalizão? Vejam que isso tem sustentado, não é? Isso tem sido, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, um fator decisivo para a estabilidade da democracia alemã e da democracia inglesa. Quando nós olhamos a democracia inglesa, ela tem um conflito tradicional entre Partido Trabalhista e Partido Liberal. Quando simplesmente há a vitória de um partido por uma margem pequena, aquele partido liberal vai tentar se aliar com o Partido Trabalhista, melhor dizendo, vai tentar se aliar com o Partido Conservador. Desculpe, o Partido Liberal vai tentar se aliar com o Partido Liberal. Não é? O Partido Trabalhista vai buscar o Partido Liberal, que é um partido pequenininho. A mesma coisa quando os conservadores ganham. Eles vão buscar uma aliança com o Partido Liberal. Se vocês olharem na Alemanha, também é a mesma coisa. Vocês têm os socialistas e vocês têm a democracia cristã disputando o tempo todo as eleições, não é? Quando tem uma situação de, vamos dizer, quase empate, aquele que ganha a eleição tenta buscar o partido, vamos dizer, liberal, cuja base é a região de Munique, é a região da Baviera, não é? Então, vocês têm na Alemanha e vocês têm na Inglaterra um sistema multipartidário. Geralmente, a imprensa brasileira diz que nós temos dois grandes partidos, nós temos dois partidos grandes. Não é verdade. Mas o que eles não dizem, que a imprensa cobre mal, é que quando o partido, na Inglaterra, quando o partido trabalhista ou quando o partido conservador ganha as eleições numa margem pequena para poder governar, lá ele tem de trazer o Partido Liberal, que traz para ele mais 5%, 7% de parlamentares, mas com isso ele garante a governabilidade por um período de tempo. A mesma coisa ocorre na Alemanha com o Partido Liberal da Baviera. A mesma coisa vai ocorrer com a Itália, quando nós tivermos partidos conservadores e partidos democrata-cristãos fazendo alianças para garantir a governabilidade. O terceiro foco, não é? O terceiro foco que vai ser discutido na terceira geração de presidencialismo de coalizão é uma expressão que está hoje nos artigos publicados pela Folha e pelo Estado, e está também publicado, eu li isso ontem, não sei se foi na Folha, no Globo ou no Jornal do Brasil. É o que nós chamamos na ciência política de caixa de ferramentas, não é? Qual é a caixa de ferramentas que um primeiro-ministro utiliza para buscar o apoio de um sistema multipartidário? Quer dizer, ele sabe que se ele não tiver sucesso, ele cai. Não é? Se for um regime presidencialista, ele cai. Ou então aquele presidente da República sabe que o destino dele pode ser uma Dilma da vida. Não é? Ele pode, não tem aquela ideia de golpe, foi narrativa. Ela não soube fazer a maioria, ela não soube coligar. Não é? Então, o que é que eu quero dizer? Quero dizer, como é que nós abrimos, não é? Nós usamos a expressão na ciência política, caixa de ferramentas. Hoje está exatamente essa expressão no artigo do Melo, do Carlos Pereira, no Estadão, e o artigo do Marco André Melo, na Folha. Qual é a caixa de ferramentas que os presidentes da República vão utilizar? Em outras palavras, não é? O que é uma caixa de ferramentas? Verbas de relator, orçamento secreto, nomeação de ministros, atendimento de demandas locais, atendimento de demandas regionais, nomeação de coletor nos municípios, nomeação de delegado de polícia nos pequenos municípios, nomeação de alguém da Receita Federal em municípios de médio porte. Ou seja, a caixa de ferramentas é
o que é o objeto? No fundo, é essa a questão. O que é o objeto da negociação? Quer dizer, alguma coisa nós temos de fazer. Na caixa de ferramentas, nós temos a aproximação ideológica. Será que existe essa pureza de que os partidos estão pensando no bem comum e na governabilidade e não estão preocupados com os seus respectivos locais eleitorais, os seus currais eleitorais? Não é? Essa é uma pergunta que está no segundo item, o que eu chamei de ideologias e inclinações ideológicas dos partidos. O terceiro item é a caixa de ferramentas, a caixa de instrumentos de cooptação. Como é que os presidentes democráticos ou os primeiros ministros nas democracias cooptam partidos políticos para formarem uma maioria que garanta a governabilidade? Mais do que isso, uma maioria estável e uma maioria duradoura. Não adianta fazer maioria daqui, maioria dali, que a cada votação aquilo gera novas tensões e aquilo não permite segurança política e também aquilo pode alterar, às vezes, as regras do jogo jurídico e isso pode gerar paralisia decisória. Não é? Quarto ponto que vai surgir. Não é? Primeiro ponto, as interações entre o executivo e o legislativo com respeito às regras eleitorais. O segundo ponto, as inclinações ideológicas dos partidos. O terceiro ponto, qual é o gabinete de ferramentas que os primeiros ministros têm para se sustentarem, que os presidentes dos regimes presidencialistas eleitos democraticamente têm para governarem. O quarto ponto é o timing das coalizões. Como é que se dá uma negociação? Quanto tempo ela dura? Como é que se dá a formação de um governo? Como é que se dá a formação de um ministério? Quanto tempo ele dura? Uma vez formado o ministério, quanto tempo esse ministério vai durar? Se vocês olharem hoje, a Folha vai publicar uma matéria amanhã, já mostrando que deve cair proximamente o ministro das Comunicações, que é aquele ministro maranhense, Juscelino alguma coisa, cujo nome eu não consigo, ele é tão inexpressivo que eu não consigo lembrar o nome dele nesse momento. Né? Vejam, o que é que a gente está percebendo aqui? Feita a coligação, primeiro, dada a necessidade de coligar, quanto tempo demora fazer uma coligação? Não se esqueçam que, se ela demorar muito tempo, a governabilidade de um país trava. E as tensões políticas, as tensões econômicas aumentam. E, portanto, o primeiro-ministro vai tendo de pagar um preço cada vez maior se ele não for rápido na montagem de um pacto. Não é? Eu começo a perceber aí a relação tempo. A relação tempo é uma relação perigosíssima. Se nós tivermos um presidente inábil, que não for capaz de perceber esse quadro que nós estamos dando, foi o que aconteceu com a Dilma no segundo mandato, quer dizer, ela se atrapalhou completamente, não é? No primeiro mandato, ainda ela conseguiu sobreviver, mas no segundo mandato ela não tinha habilidade, não tinha capacidade de entender aquele cenário, nunca tinha sido política, né? Muito diferente do Lula, que soube fazer uma longa negociação, já entre o período em que ele foi eleito e o período em que ele assumiu, não é? Mas vejam, ele tinha uma ideia de timing, não é? Ele tinha uma ideia de, num determinado momento, manter a governabilidade da política econômica herdada do Fernando Henrique, mas usando o discurso que ele havia recebido uma herança maldita. Quer dizer, ele fez um jogo muito interessante. Ele criticava o PSDB, dizendo, vocês me deixaram uma herança maldita, mas no íntimo, ele sabia que aquilo não era herança maldita. Ele sabia que o Fernando Henrique iria pagar o preço, como pagou o preço, não elegeu Serra, com desgaste do plano, dos sacrifícios que tiveram a ser feitos com o Plano Real, e ele, Lula, vai se reeleger e vai ganhar o grau de investimento e ainda vai eleger a Dilma em 2010. Vejam, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o timing das coalizões vai levantar as seguintes perguntas. Quanto tempo demora uma negociação? Feita a negociação, quanto tempo demora a formação de um ministério, formação de um governo? E quanto tempo esse governo consegue sustentar? Quanto tempo ele consegue ficar no cargo? Quanto tempo esse governo se sustenta? Não é? Vejam que nós temos tido problemas gravíssimos de sustentação na Covid do que aconteceu, por exemplo, com o primeiro-ministro inglês. Nós estamos no terceiro primeiro-ministro inglês. Vejam o que aconteceu com a saída da Angela Merkel na Alemanha. Vejam o que aconteceu na Itália. Não é? Vejam, quer dizer, a Covid, a pandemia, criou uma necessidade emergencial de respostas no curto prazo, e essas respostas no curto prazo desequilibraram o sistema, vamos dizer, de governabilidade que vocês tinham em alguns países parlamentaristas na Europa. Quer dizer, o timing é uma questão que nós começamos a olhar. Quer dizer, uma coisa é perceber a habilidade do primeiro-ministro, a habilidade do presidente da República. A outra coisa é saber se eles têm a lucidez necessária para perceber que, terminando uma eleição, eles têm 100 dias, vamos dizer, de um período de graça. Depois desses 100 dias do período de graça, se eles não tiverem habilidade para fazer, no tempo desses 100 dias,
algo que garanta a governabilidade, a situação deles começa a ficar muito tensa. Não é por acaso que, quando terminou o dia 30 de março, se vocês olharem a mídia, que até então vinha tratando o governo Lula muito bem no Brasil, ou seja, tratando, tá arrumando as coisas, etc, etc, etc. De dia 30, 31 de março para cá, nós tivemos o mês de abril, nós já estamos na primeira metade do dia 15 de maio, vocês estão percebendo que nesses 45 dias, o noticiário da imprensa inverteu. Quer dizer, o Lula, o tempo todo, está nos jornais de hoje, de ontem, de sábado, de sexta-feira, os problemas que o governo Lula vem enfrentando. Hoje a Folha tem, na coluna da Mônica Bergamo, dizendo que ele está cada vez mais irritadiço, porque ele não consegue fazer um grande acordo e, portanto, ele não consegue tomar as decisões. Ao mesmo tempo, o PT não consegue sentar e fazer um acordo com os demais partidos, porque o PT tem uma grande preocupação intervencionista e regulacionista, e o grupo que deu a vice-presidência com o Alckmin e com a Tebet no primeiro-ministro, a ministra da Planejamento, é um grupo mais liberal, portanto, valoriza a não regulamentação, a não intervenção do Estado na economia. Ou seja, nós estamos percebendo que essa questão do timing é uma questão fundamental para a gente entender o presidencialismo de coalizão no mundo inteiro. Claro que eu estou olhando o Brasil. E, em quinto lugar, não é? A questão que vai se colocar é a prestação de contas, não é? A prestação de contas. Como é que um governo que foi eleito, não é, com um presidente com uma maioria e teve para poder governar, de fazer uma coligação, porque o sistema partidário, o seu partido no sistema partidário não lhe deu a maioria, como é que ele presta contas ao seu eleitorado? Vejam, como é que o Lula vai prestar contas ao eleitorado que o elegeu? Ele não foi eleito só pelo PT, ele foi eleito por uma coligação partidária. E hoje a gente vê que ele está falando demais só para o PT. Como é que ele presta contas? Como ele prestou contas lá atrás, quando ele se reelegeu em 2006, ganhando do Alckmin, ganhou com uma enorme facilidade em cima do Alckmin. Ele foi para o segundo turno com o Alckmin, e o Alckmin teve no segundo turno menos votos do que teve no primeiro turno. Né? Ele afundou ali de uma forma absolutamente dramática. O Alckmin, né? Então, vejam, essa prestação de contas. Como é que um presidente da República termina um mandato, e esse mandato foi um mandato de coalizão, que tipo de discurso que ele faz na próxima eleição? Ele vai agradar aos partidos da coalizão ou ele vai agradar ao seu próprio partido? Né? Vamos ver o que vai acontecer em 2026. O discurso do Lula será um discurso, ele vai estar com 70, quase 80 anos, será que ele vai ter condição de disputar? Se não tiver condição, o PT tem alguém capaz de lançar? O discurso do Lula vai ser no sentido de fazer com que ele faça um discurso só apenas e tão somente para o PT, ou, e nesse caso, ele pode ter um problema grave de governabilidade, se não de impeachment, porque ele teve uma coligação agora em 2022, ou seja, são cenários que nós podemos fazer. Esses cenários se conduzem àquilo que eu chamei na semana passada de análise de risco conjuntural. Quer dizer, nós não temos nunca certeza do que vai acontecer, mas quanto mais tivermos um modelo com essa lógica matemática que eu mencionei, um modelo que faz elaboração de cenários, mais fácil fica entender esse processo. Não é? A partir daí é que nós vamos sair da terceira geração e vamos para a quarta geração. A partir daí, nós vamos para a quarta geração. A quarta geração é a geração que nós temos na análise do presidencialismo de coalizão. A primeira geração foi dos anos 50, foi só teoria. Teoria dos jogos e análise com testes baseados na escolha racional com uma lógica matemática. O segundo foram testes empíricos. Deu certo, dá para fazer esse tipo de análise. O terceiro foi a Europa com os regimes parlamentaristas. A quarta geração é a geração que o foco vem para a América Latina. Né? Agora, o que vem para a América Latina vem principalmente para cima do Chile, para cima da Argentina e para cima do Brasil. Ou seja, nós vamos começar a perceber como é que essa ciência política acabou escolhendo países como a Argentina, que sempre teve um peronismo muito forte, mas teve um partido radical, que não tem nada de radical, só radical no nome, ele é liberal, também forte, Brasil e Chile. Não é? E aí, a grande preocupação, não é? O que nós vamos perceber dos cientistas políticos ao analisarem o presidencialismo de coalizão, a grande preocupação é basicamente com as democracias latino-americanas. Ou seja, eles não estão preocupados com regimes parlamentaristas. Eles se preocuparam com os regimes parlamentaristas da Europa. Quando eles vêm, a partir dos anos 80, 90 para o Brasil, eles estão preocupados com democracias representativas, democracias presidencialistas. É importante a gente olhar isso. Estão preocupados com democracias presidencialistas, como ocorreu com Lula, como ocorreu com Fernando Henrique, como ocorreu com Temer, como ocorreu com a Dilma. Como está ocorrendo, como ocorreu lá atrás com o Alfonsin, como depois com o Menem, como depois com o Alberto Fernandes, e por aí vai. Né? Então, qual é o problema que nós estamos vendo aí? O problema que nós estamos vendo aí é como é que, no âmbito
dessas democracias, que são democracias federativas, as democracias presidencialistas são democracias federativas, como é que nós amarramos a governabilidade? Porque essa pergunta é importante na América Latina, quando a gente introduz o conceito de federalismo. Porque ao introduzir o conceito de federalismo, eu estou introduzindo o poder político dos entes subnacionais. Vejam que o Bolsonaro tentou, de certo modo, romper essa estrutura federativa logo no começo da pandemia, quando ele lançou uma medida provisória e uma série de decretos, esvaziando o poder das prefeituras, esvaziando o poder dos governos estaduais, para assumir ele, presidente da República, usando, em nome da emergência, um poder quase absoluto que lhe permitiria, não é, intervir no aparato de saúde das prefeituras e dos estados. E vem aí, então, o ódio que ele tem do Supremo, porque o Supremo, ao interpretar o recurso dos governadores e o recurso dos prefeitos, da Confederação Nacional de Prefeitos, o Supremo decidiu que nós somos um regime federativo, e esse regime federativo é feito por competências, não é, justapostas, não é? Ou seja, o que, de certo modo, se pensou claramente que ele queria dar um golpe, usar como pretexto emergencial o combate à Covid, e naquele momento ele passaria por cima dos governadores, poderia até nomear interventores nas áreas de saúde, ou até interventores municipais, ou até interventores nos estados. Não é? Então, num primeiro momento, não é, a grande preocupação desses estudos de presidencialismo de coalizão, quando nós temos a eleição do Bolsonaro, e logo em seguida ele tem a posse, e em fevereiro vocês vão ter, ali no começo de fevereiro, o crescimento da pandemia, e logo em seguida vocês vão ter o reconhecimento da situação de emergência da pandemia no mundo inteiro pela Organização Mundial de Comércio, o Bolsonaro tenta o quê? Em vez de fazer um presidencialismo de coalizão, ele parte para uma agressão ao Congresso, ele parte para uma agressão aos prefeitos, ele parte para uma agressão aos governadores, perde no Supremo, o Supremo garante a Constituição, aí ele parte para uma agressão ao Supremo. Não é? Vejam, estas agressões, esse momento de fortíssima instabilidade que nós podemos analisar com maior cuidado, com aquele olhar de segurança que a lupa nos dá, do ponto de vista do que ocorreu no Brasil. Para isso, nós tínhamos que entender o quê? Como é que se dá, né? Como é que se dão os acordos locais com os acordos estaduais? Como é que se dão os acordos políticos estaduais com os acordos nacionais? Como é que se dão estes acordos políticos nessa cadeia, não é, de conexões políticas que saem das prefeituras, vão para os governos estaduais, saem dos governos estaduais, vão para a presidência, voltam da presidência para os governos estaduais e terminam novamente nas prefeituras. Vejam um dado interessante que nós temos, que eu falei no timing, esqueci de dizer. Nós temos um timing muito curto, não sei se vocês estão percebendo, mas nós temos um timing bastante curto. O que eu estou dizendo? No Brasil, foi talvez um erro da Constituinte criar eleições a cada 2 anos. Quer dizer, nós temos as eleições federais e as eleições estaduais a cada 4 anos. Mas, nesse intervalo, nós temos as eleições para a prefeitura. E as eleições para a prefeitura, principalmente nos estados que têm grandes cidades, grandes regiões metropolitanas, como é o caso de Belo Horizonte, quer dizer, é o caso de São Paulo, é o caso do Rio de Janeiro, é o caso de Porto Alegre, é o caso de Recife, é o caso de Salvador, é o caso de Belém. O que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que estas eleições são fundamentais para que a vitória dos partidos que querem disputar a próxima eleição à presidência da República, eles têm que serem os ganhadores das eleições municipais. Ainda hoje, não sei se vocês estão vendo, estava vendo agora, antes de começar a aula, que está havendo uma articulação do bolsonarismo no Rio para tentar ganhar as eleições municipais com o senador Flávio Bolsonaro. Se não ganhar o senador Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo, a matéria diz isso, a Folha vai publicar essa matéria amanhã, o bolsonarismo possivelmente corre o risco de, vamos dizer, submergir. Ele vai ficar esperando até 2006 e vai tentar se eleger senador para o Mato Grosso, onde ali ele tem um acordo com o agronegócio. Né? Vejam, quer dizer, vocês começam a perceber o quê? Vocês já começam a perceber que o nosso olhar mal terminou a posse do Lula. A posse do Lula tem alguma coisa como 3 meses e meio. Nós já estamos olhando as próximas eleições de 2024 com o olhar de quem vai ganhar para 2026. É isso que eu estou querendo dizer, não é? Portanto, nós estamos preocupados para poder entender esse cenário, como é que vai se dar a ligação do nosso presidencialismo de coalizão, dos acordos locais com os acordos nacionais.
Veja o ministério do Lula. Quem é que ele diria que ele levaria o filho do Renan Calheiros, o filho do senador Jader Barbalho? Quem é que diria que ele levaria esse Juscelino Filho para o governo dele? Quer dizer, são pessoas que, a rigor, são muito fracas, mas daqui a pouco nós vamos perceber que essa fragilidade pode ser uma fragilidade intelectual, mas não demonstra uma fragilidade política, pelo contrário. Quais são as perguntas, quais são os pressupostos que nós podemos ter a partir da quarta geração de presidencialismo de coalizão? Eu diria que nós temos, não é? Primeiro pressuposto, olhar como é que se dão, desde a redemocratização do Brasil, as eleições diretas para a presidência. Segundo, olhar que esses presidentes têm mandado fixo. Não é? O que quer dizer isso? Num primeiro-ministro, quer dizer, no regime parlamentarista, ele cai. O Boris Johnson caiu, veio um segundo numa segunda que não deu certo, veio agora um indiano que parece que está segurando pelo menos as pontas. Não é? Aqui no Brasil nós tivemos o quê? Nós tivemos impeachment do Collor, nós tivemos impeachment da Dilma, nós tivemos o tempo todo essa ameaça que o Centrão faz de derrubar um presidente com base no impeachment. O custo para a democracia representativa, o custo para a democracia presidencialista do impeachment é muito maior do que a queda de um primeiro-ministro. Num cargo de primeiro-ministro, aquela queda significa que aquele partido pode ainda fazer novas coligações e continuar com aquele primeiro-ministro, ou continuar aquele partido indicando o primeiro-ministro, que é o que aconteceu na Alemanha, o que está acontecendo principalmente hoje na Itália e principalmente na Inglaterra. Mas na democracia, não é presidencialista, isso já é mais difícil, porque o presidente da República é um chefe de um poder, enquanto no regime parlamentarista, o representante que está na máquina administrativa, o primeiro-ministro, ele representa o parlamento. Não é? Portanto, nós temos aí algumas sutilezas para poder entender isso. Portanto, a primeira questão é pressuposto da quarta geração de presidencialismo de coalizão. É analisar a eleição direta para a presidência da República. Segundo, analisar o que é o mandato fixo de um presidente da República. Terceiro, analisar como é que o presidente eleito numa eleição presidencial, como é que ele comanda o executivo. Por que é importante analisar como é que ele comanda o executivo? Porque ele vai, muitas vezes, depender, as políticas do governo, muitas vezes, vai depender das suas políticas serem aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Vejam, se vocês olharem, vocês vão olhar o quê? O Lula está travado pelo Congresso, o Lula está travado pelo Centrão. As votações da semana passada, as votações da semana retrasada, foram um recado muito duro dado aí. O sistema de coalizão que ele fez, com o qual ele assumiu no dia 1º de janeiro deste ano a presidência da República, não funcionou. Não é? O que aconteceu ali nas duas votações, ele perdeu de uma forma, a base dele fracassou. Tanto que ele vai criticar discretamente, num discurso, o ministro, da semana passada, o discurso vai criticar o ministro Alexandre Padilha e vai exigir do Lira que garanta a unidade da União Brasil. Né? E isso não necessariamente vai, num certo sentido, funcionar. A gente está percebendo, é isso que os cientistas políticos estão dizendo. Alguma coisa está acontecendo no governo Lula, que ele não está demonstrando a mesma firmeza, a mesma sagacidade do Lula 1 e do Lula 2, e assessorando Dilma lá atrás, no Dilma 1. Quarto ponto, não é? Sistema multipartidário brasileiro. Como é que é o sistema multipartidário brasileiro? Não é? Eu tinha visto aqui alguns minutos atrás, nós vamos ter, depois eu vou mencionar, hoje uns 32 partidos. Mas esses partidos vão diminuir e nós vamos começar a perceber como é que esses partidos os partidos pequenos vão formar partidos de porte médio, o que vai facilitar a coligação. Né? Mas como é que essa coligação se dará no governo Lula? Antes das eleições municipais de 2024 ou não? Volto a insistir, estas eleições de 2024 vão ser tão acirradas que, basicamente, este acirramento é que vai levar o governo Lula a ter sucesso na governabilidade de hoje até 2024 ou a fracassar. Não sei se está claro o que eu quero dizer. A situação dele não é a mesma situação que ele enfrentou em Lula 1 e Lula 2. Hoje vocês têm um sistema partidário que tem maior sede de poder, conseguiu ganhar muito peso no governo Bolsonaro. Hoje, o sistema partidário brasileiro, na Câmara, principalmente na Câmara, daqui a pouco eu vou explicar por quê, tem um peso maior e, com isso, ele asfixia o mandonismo do chefe do executivo, seja quem for. Não é? E aí as perguntas que nós temos de fazer são as seguintes perguntas. Como governar sem coalizão de diferentes partidos, para não correr o risco de ser levado por uma paralisia decisória, como aconteceu na Argentina com o Menem, com o De la Rua, com o Alfonsin? Ou seja, se um presidente não é capaz de fazer coligação, ele pode ser levado de duas a uma. A uma paralisia decisória, quer dizer, para o sistema econômico.
Na medida em que para o sistema econômico para porque não tem a segurança jurídica e não tem a segurança política de que aquele governo vai se sustentar. O que é que vai acontecer? Aquele governo que já nasceu fraco, na hora em que tem uma crise econômica, a crise econômica gera desemprego. O desemprego alimenta a tensão partidária, alimenta a tensão dos sindicatos, alimenta a tensão das novas gerações que não conseguem ser incluídas na economia de mercado, na economia formal, conquistar postos de trabalho. Quer dizer, porque com isso a crise política alimenta a crise econômica e reciprocamente alimenta a crise política. E a gente vai para uma Argentina. Veja uma situação da Argentina em que o presidente Alberto Fernandes vai terminar melancolicamente o governo. Vai terminar melancolicamente o governo. Lá atrás, nós tivemos na Argentina alguns presidentes da República que não conseguiram esperar, não é? Eles não conseguiram esperar o término do seu mandato para passar o cargo para o presidente que havia sido eleito. Ou seja, aqui no Brasil nós temos novembro e dezembro para fazer essa transição. Na Argentina, nós não tivemos, em alguns casos, do Alfonsín, acho que foi do De la Rúa, esse foi até renunciar, né? Deve ter de renunciar. Veja, o que eu quero dizer? Então, a primeira questão não é? Como é que é possível governar sem coalizão de diferentes partidos? Senão, sem correr o risco de ser levado a uma paralisia decisória. Ou então, ser levado a um impeachment, como tem acontecido agora, vem acontecendo agora no Peru e aconteceu na Bolívia. Ou ser levado a um golpe, que foi o impeachment do Jango, que foi o impeachment do Pinochet. Se vocês olharem o que aconteceu no Chile, no Chile foi um processo de derrubada por meio de um golpe. O Jango, aqui em 64, foi derrubado pelas Forças Armadas por meio de um golpe. Mas tanto o Pinochet quanto o Jango já estavam com o sistema político do executivo, a presidência do executivo, não, a presidente da República na chefia do executivo, eles já estavam com uma situação de paralisia decisória já faz algum tempo. Não é? Mas foram derrubados por meio de um golpe militar. No caso do Pinochet, desculpem, no caso do Peru e no caso da Bolívia, o que houve ali foi o impeachment. No caso do Brasil, com a Dilma, foi o impeachment. No caso da Argentina, foi uma paralisia decisória. O governo era tão fraco que não conseguiu, o governo Alfonsín e o governo de la Rúa eram tão fracos que eles não conseguiram esperar que o próximo governo assumisse. Tiveram de antecipar a posse para preservar a estabilidade institucional. Portanto, não é? Como é que nós lidamos com o jogo do presidencialismo de coalizão no dia a dia parlamentar? Como é que nós usamos, como é que nós analisamos o jogo do presidencialismo de coalizão no cotidiano da vida parlamentar, naqueles acertos que nós temos? Vejam que eu não estou querendo reduzir tudo a uma questão de tomar lá da cá. Estou querendo mostrar que, em alguns momentos, há conversas republicanas. Em outros momentos, há conversas que são conversas que não são para pessoas abaixo de 18 anos. Não é? Agora, o que eu quero dizer é que nós temos situações e situações. Portanto, não vamos trabalhar o tempo todo, como é que eu poderia dizer, censurando o presidencialismo de coalizão como se ele fosse sinônimo de corrupção. Não necessariamente é. Vocês têm políticos sérios, vocês têm acordos sérios, foi com esses acordos que nós tivemos a possibilidade de trabalhar com o Plano Real. Foram com esses acordos que nós tivemos a possibilidade, por baixo do pano, de conversas com Fernando Henrique e com o Lula, que garantiram uma passagem republicana, uma passagem em que o Brasil conseguiu fazer uma demonstração de maturidade política muito grande entre 2010 e 2012, desculpem, entre 2012 e 2013, quando Fernando, depois de 8 anos, passa 8 anos para o Lula, quer dizer, Lula eleito em 2012 e depois o Lula eleito em 2016. Não é? Com isso, o que é que nós temos de saber? Onde está o maior risco para o presidencialismo de coalizão no Brasil? Eu diria que o maior risco de gargalo do presidencialismo de coalizão do Brasil está na Câmara dos Deputados, mais do que no Senado. Por várias razões. Primeira das razões, o Senado é uma casa revisora. Os projetos, em princípio, eles começam a tramitar pela Câmara. Hoje, os senadores estão mudando um pouco isso, mas, em princípio, os projetos começam pela Câmara. Aprovados na Câmara, eles vão para o Senado. E o Senado é uma casa revisora. Além disso, o mandato de um senador é um mandato de 8 anos, enquanto o mandato de um deputado é de 4 anos. Isso faz uma enorme diferença. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o senador foi eleito para 8 anos, porque antes dele ser eleito para senador, ele foi governador do Estado. Veja, o Nicolau Dino, se não fosse ministro, foi senador, foi eleito senador, mas tinha sido governador por 2 mandatos. Veja, o Renan Calheiro indicou o filho, ganhou as eleições lá em Alagoas, mas notem que ele é senador por 8 anos. O Barbalho é senador por 8 anos. O que eu quero dizer com isso?
o senador tem mais prazo de tempo para amadurecer os seus projetos políticos. Ele tem mais tempo para amadurecer os seus projetos políticos. Claro que ele pode ser derrotado, ele tendo 4 anos, ele tendo um mandato de 8 anos, ele vai jogar suas fichas ou para tentar voltar a ser governador ou tentar fazer alguma manha qualquer no seu estado. Né? Mas vejam que na próxima eleição, o senador Flávio Bolsonaro já está começando a ficar apavorado de perder a eleição no Rio de Janeiro. Né? E aí vê o seu pai se afundar de vez, né? Se é que já não se afundou. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Fora isso, os senadores já foram governadores e, portanto, eles chefiaram o executivo estadual ou chefiaram o executivo municipal. E eles têm uma experiência administrativa que permite a eles ter uma compreensão mais exata do maquiavelismo que está e da necessidade que está, da dependência que está o chefe do executivo local, municipal, de uma boa coligação. Quer dizer, ele já aprendeu a fazer a coalizão lá quando foi prefeito. Ele já aprendeu a fazer a coalizão quando ele foi governador. Não sei se está claro para vocês. Né? Um senador, se vocês olharem os senadores, quantos senadores não foram prefeitos? Quantos desses atuais senadores não foram, que foram eleitos agora, não foram governadores? Olha, só a Bahia jogou, dos 2 que ganharam da Bahia do PT, os 2 são ex-governadores. Vejam que vocês têm ex-governadores em vários outros estados que foram eleitos, não é? Senadores. Então, o Senado é uma casa, como eu diria, uma casa mais mansa, uma casa mais lerda, uma casa mais, vamos dizer, acomodada, uma casa que tem uma atitude mais revisora, uma casa que tem uma atitude, muitas vezes, mais responsável, porque eles não têm aquela tensão do deputado. O deputado tem um mandato de 4 anos. Nesses 4 anos, ele tem de cuidar da representação no seu estado, lá no Brasília, mas ele tem de estar preocupado com a eleição do presidente, do prefeito da sua região. Não é? Aqui em São Paulo, que é um estado, ou Minas Gerais, que são estados bastante desenvolvidos, nós temos regiões submetropolitanas. Quer dizer, um deputado da área de Ribeirão Preto, ele não pode deixar de passar o fim de semana em Ribeirão Preto, ele não pode ficar fazendo acordo em Brasília. Um deputado de São José do Rio Preto, a mesma coisa. Um deputado do Triângulo Mineiro, a mesma coisa. Né? Um deputado da área de Creto. É que nós temos aí na Câmara uma situação absolutamente diferente da do Senado. Por isso é que a Dilma caiu. A Dilma não perdeu a eleição no Senado. Quer dizer, o Senado votou, mas foi a Câmara quem, de certo modo, tumultuou. O Jango lá atrás, quem tumultuou não foram senadores, foi os deputados da Câmara. Não é? Então, o que eu quero chamar muito a atenção de vocês é exatamente esse. Quer dizer, no sistema bicameral na América Latina, os estudos sobre presidencialismo de coalizão dizem que o risco maior sempre está na Câmara do que no Senado. Não é que não haja uma crise, não há a possibilidade do Senado também derrubar um presidente. Muitas vezes, vocês vão se lembrar do caso do mensalão, em que o Lula teve de fazer um grande acordo, ele sofreu um processo de impeachment, mas ele percebeu que ele tinha de fazer um acordo com o PMDB, com o antigo PMDB. Só que havia o MDB do Senado e o MDB da Câmara. Ele fez um artigo, ele fez uma composição com o MDB da Câmara, achando que todo o MDB viria, e não, o Senado era um outro MDB. Então, em alguns momentos, nós temos de olhar as 2 casas legislativas. Mas a tensão maior costuma ser, pelo menos no primeiro momento, a questão do legislativo. Além disso, a Câmara tem aquilo que os especialistas em presidencialismo de coalizão vão chamar de veto player, não é? Eles têm o poder de veto, eles são jogadores que têm o poder de veto, principalmente em matéria de orçamento. Principalmente em matéria de orçamento. Não é? Qual é a questão que nós podemos olhar numa análise mais recente do Brasil? Quando nós olhamos, não é, da análise mais recente do Brasil, deixa eu só ver aqui uma coisa onde eu botei. O governo Bolsonaro, só para vocês terem uma ideia, o governo Bolsonaro, pura e simplesmente, né, o governo Bolsonaro não teve... Na hora que eu fui, ele caiu papelada. Enfim. O governo Bolsonaro, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, ele praticamente não teve capacidade de fazer coalizão. Ele terceirizou, fundamentalmente, ele não tinha um projeto de poder, ele tinha um projeto identitário, que é outra coisa, ele terceirizou a gestão da máquina pública para a Câmara dos Deputados, esperando que a Câmara dos Deputados aprovasse todas as suas pautas, não é? O que não aconteceu. Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, vejam uma pesquisa que saiu algum tempinho atrás. O governo Bolsonaro, comparado com o governo Temer, comparado com o governo Dilma, comparado com o governo Dilma, primeiro mandato, com os 2 governos Lula e com os 2 governos Fernando Henrique, desde a reconstitucionalização do Brasil,
foi o governo mais fraco do ponto de vista da iniciativa legislativa. Vejam os dados que eu quero chamar. Um deles é, não é, chamados da taxa de dominância. Quanto o executivo, chefiado pelo Bolsonaro, conseguiu dominar o parlamento, conseguiu dominar a condução política do Brasil. Quando nós olhamos, não é, a taxa de dominância em termos de percentuais, não é, a taxa de dominância indica quanto da agenda aprovada no Congresso foi pautada pelo Executivo. Quer dizer, foi o Congresso que pautou o Executivo ou foi o Executivo que pautou o Congresso? Essa é a ideia de taxa de dominância. Não é? Quando nós vamos olhar a taxa de dominância do Bolsonaro foi de 28,3%. Quer dizer, ou seja, se vocês olharem aí, 61,7% foi pauta do Congresso. O governo Bolsonaro foi sufocado pelo Congresso. A Dilma 1, a taxa também foi baixa, 35,2%. Dilma 1. Lula 2, a taxa foi de 36,9%. Geralmente, o presidente, no segundo mandato, vai perdendo espaço. Agora, vejam o Lula no primeiro mandato. No primeiro mandato do Lula, a taxa dele de dominância foi de 62,2% dos projetos aprovados na Câmara e no Senado. Traduzindo, ele teve um controle quase de maioria absoluta, não é? Enquanto o Bolsonaro teve 28,3% nos seus 4 anos, o Lula 1 teve 62,2%. Quer dizer, ele soube fazer uma coalizão depois que veio o caso do Mensalão, e a partir daí ele conseguiu tirar quase tudo que ele queria do Congresso. Fernando Henrique ficou com 58,7% no segundo mandato e 60% no primeiro mandato. Quer dizer, 60% Fernando Henrique no primeiro mandato e Lula, 62% no segundo mandato, mostram claramente como é que eles fizeram um presidencialismo de coalizão que funcionou. Bolsonaro não fez presidencialismo de coalizão que funcionou, Dilma 1 não fez o presidencialismo de coalizão que funcionou a contento. A taxa de sucesso. A taxa de sucesso em percentuais verifica quanto das propostas legislativas que foram apresentadas pelo Executivo foram aprovadas. Ou seja, quantas propostas foram aprovadas, encaminhadas pelo chefe do Executivo, pelo Palácio do Planalto, no Congresso Nacional. Olha o Bolsonaro. Bolsonaro, de todas as propostas que o Bolsonaro apresentou, só 38% foram aprovadas. Dilma 1, que foi um governo fraco, conseguiu aprovar 59,7%. Lula 2, no seu segundo mandato, portanto, conseguiu aprovar 47,1%. Lula 1 aprovou 62,3%. Fernando Henrique 2 aprovou 46,2% e Fernando Henrique 1 aprovou 56,7%. Quer dizer, vocês estão percebendo que Lula e Fernando Henrique, eu não tenho Temer aqui, Lula e Fernando Henrique e Temer conseguiram fazer grandes aprovações. Quer dizer, eles mandaram no Congresso, souberam negociar com o Congresso, souberam falar a linguagem do Congresso, souberam dar aquilo que o Congresso queria. Quando nós vamos pegar agora, não é? A pior taxa de conversão das medidas provisórias em lei. Não é? De todas as medidas provisórias que o Bolsonaro baixou, só 45,3% foram aprovadas. Na Dilma 1, de todas as medidas provisórias que ela baixou, foram aprovadas 68,8%. Lula 2, 79,2%. Lula 1 mandou e desmandou 83,5%. Fernando Henrique 2, 63,6% e Fernando Henrique 1, 88,2%. Notem que no primeiro mandato do Fernando Henrique, no primeiro mandato do Lula, eles mandaram e desmandaram em cima do Congresso. Ambos falavam a linguagem da política tradicional, ambos tinham uma grande compreensão do jogo parlamentar, né? Ambos vinham do parlamento e conseguiram, de certo modo, negociar com o Congresso a sua própria governabilidade. Agora, os vetos. Vamos imaginar que a Câmara aprova um projeto, o Senado aprova um projeto, aquilo gera uma série de preocupações contábeis e rombos fiscais para o governo, e o presidente da República é obrigado a vetar. De todos os vetos, não é? De todos os vetos que a presidência da República teve do ponto de vista do governo Bolsonaro, de todos os projetos que o Bolsonaro mandou para os vetos que ele vetou, e esses vetos têm de ser revistos pelo Congresso, ele só conseguiu, não é,
ele teve o maior número de votos derrubados pelo Congresso. 30% dos votos foram derrubados, dos votos, 30% dos vetos foram no governo Bolsonaro. Temer só teve 4 vetos derrubados pelo Congresso, Dilma II só teve 2 vetos derrubados pelo Congresso, Dilma I só teve 1 veto derrubado pelo Congresso, Lula II não teve nenhum veto dele derrubado pelo Congresso e Lula I só teve 2 vetos derrubados pelo Congresso. O governo que editou maior número de decretos, para vocês terem uma ideia, né? Bolsonaro editou 1.426 decretos, Dilma I, 839 decretos, Lula I, 1.230 decretos, Fernando Henrique I, 1.255 decretos. Traduzindo, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o Bolsonaro praticamente ficou aprisionado pelo Legislativo e, num determinado momento, só conseguiu tomar decisões e baixar essas decisões por meio de decretos. Muitas vezes, esses decretos traziam muitas matérias, de diferentes matérias, dentro do mesmo texto, e a oposição recorria e o Supremo derrubava esses decretos. Portanto, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Não é? O governo Bolsonaro não tinha projeto de poder, terceirizou a gestão da máquina pública para a Câmara, esperando que ela aprovasse as suas pautas moralistas e conservadoras, e acabou, de certo modo, não dando certo. Não é? O governo Lula, neste momento, depois da experiência que ele teve de Lula I e Lula II, e do próprio Fernando Henrique, quando a gente compara, os 2 mandatos, do primeiro mandato do Lula e no primeiro mandato do Fernando Henrique, eles mandaram e desmandaram, no segundo cai um pouco, mas continuaram mandando. O que é que nós percebemos? Que Lula, no terceiro mandato, neste momento, Lula está sendo obrigado a governar com um legislativo cuja maioria, quer dizer, a maioria do legislativo hoje no Brasil, a maioria da Câmara e a maioria do Senado, mais na Câmara do que no Senado, mas a maioria, quando nós analisamos o perfil dos deputados federais, nós vamos perceber que esses deputados já estavam presentes lá atrás na eleição de 2014. Muitos dos deputados com quem o Lula está sendo obrigado a negociar a governabilidade agora dele eram os deputados que derrubaram Dilma. É esse dado que a imprensa até hoje não mencionou. Quer dizer, o Lula está tendo uma enorme dificuldade, está em todos os jornais, como eu mencionei, uma enorme dificuldade de fazer uma coalizão. Por quê? Porque parte do Congresso, uma parte significativa na Câmara, menos ainda importante no Senado, mas mais importante ainda na Câmara, parte desse Congresso é um Congresso formado por senadores e deputados que estavam lá atrás quando, em 2016, 2015 e 2016, a Dilma sofreu um processo de impeachment e caiu. Não é? Segunda questão, não é? Esses parlamentares são os mesmos parlamentares que aprovaram o teto de gastos, são os mesmos parlamentares que aprovaram a reforma trabalhista do Temer, são os mesmos deputados que apontaram a reforma previdenciária do Temer, são os mesmos que aprovaram a privatização da Petrobras na gestão do Temer. Quer dizer, quando nós olhamos, vejam bem, o Lula dizendo que não vai mais privatizar a Eletrobras, não vai privatizar a Petrobras, não vai privatizar todas essas empresas que ele mencionou. Se vocês olharem, ele está... Não é? Isso explica porque o noticiário da mídia contra ele, o noticiário da mídia sobre ele é um noticiário muito negativo. Quer dizer, ele está raciocinando não como alguém, como lá no passado, mostrou a habilidade de fazer uma grande coalizão com alguns partidos que deram a ele maioria esmagadora, no Lula I e no Lula II. Agora ele está mais preocupado com o discurso ideológico, ele está mais preocupado com o discurso estatizante, com o discurso intervencionista, com o discurso regulador. E nesse momento, o perfil das pessoas com quem ele está fazendo o acordo não é um perfil simpático às teses do PT, mas é um perfil simpático às teses da gestão de quem? Para minha surpresa, gestão do presidente Temer. Não é? É isso que eu estou querendo dizer. Está sendo obrigado, Lula está sendo obrigado a governar com o legislativo, cuja maioria é a aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma arbitrária, são os parlamentares que aprovaram, são muito simpáticos à FEBRABAN, são muito simpáticos à Confederação Nacional do Comércio.
não é? Eles não simpatizam com os movimentos sociais, não são simpáticos aos sindicatos liderados pela CUT e pelo Conlutas. Portanto, o que eu estou querendo dizer é que o perfil do Congresso atual se ele tivesse de ter uma cara, a cara dele, do Congresso brasileiro, hoje, a cara dele seria uma cara à la Temer. A cara dele seria uma cara à la Temer. É isso que eu gostaria que vocês olhassem bem. Não é? O Lula é um presidente com muita capacidade de negociação. Só que, nesta capacidade de negociação, ele não está demonstrando a mesma habilidade do passado. Claro, eu não sou psicanalista, eu já fui psicanalizado, é diferente. Eu não sou psicanalista e eu não posso fazer uma análise do que está acontecendo, né, do ponto de vista dele. Hoje, a Folha, como eu já mencionei a vocês, da coluna da Mônica Bergman, na Ilustrada, está dizendo que ele está com problemas de humor, que ele está com problemas de afirmação, enfim. O que eu quero dizer é que lá atrás, não é, ele tinha um outro perfil do ponto de vista político-partidário de Congresso. Não é? E hoje o perfil é mais conservador. Não é? É um pessoal que não necessariamente foi eleito em função da vitória dele, é um pessoal que tem possibilidade de ganhar as eleições, esse pessoal do Centrão, esses partidos que estão com a União Brasil, esses dois partidos que estão do Centrão, estão muito preocupados com a eleição municipal, e se saírem fortalecidos da eleição municipal, eles vão dar um trabalho terrível para o Lula terminar o mandato. Quer dizer, vão segurar o Lula, não vão roubar o Lula, mas vão, de alguma forma, exigir, não é? Que o preço vai durar mais. É o que o Carlos Pereira, no Estadão, diz hoje, termina exatamente diz hoje. O custo para o Lula terminar o mandato, o custo de governabilidade num presidencialismo de coalizão para o Lula terminar o mandato tende a ser muito alta, se ele insistir em fazer com que a pauta ideológica dele seja a pauta do PT. Não é? Então, nesse sentido, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, no que se refere, não é, a cara do atual legislativo, ela é a cara do Temer. Por isso também, não é que tudo indica que o governo Lula vai conseguir aprovar o arcabouço fiscal, eles vão aprovar o arcabouço fiscal, vão aprovar algumas iniciativas que reforcem a política social, mas eles vão resistir a qualquer tentativa de governo Lula e do PT de patrocinarem projetos de lei mais PECs que queiram mexer nas reformas constitucionais do Temer. Traduzindo, não é? Vai haver uma resistência caso o governo do presidente Lula tente revogar as emendas constitucionais do governo Temer. Quer dizer, nós vamos ter aí um jogo pesadíssimo nas PECs. Não é? Nos projetos de lei, eu acho que o Lula vai conseguir negociar. Nos projetos de lei que tem quórum mais simples, ele vai conseguir negociar. Nos projetos de emenda constitucional, nas propostas de emenda constitucional, a situação já vai ficar mais difícil. Só para vocês terem uma ideia. Na Câmara, um projeto de lei ordinário, para passar, precisa de 257 votos. Eu acho que, dependendo dos projetos que o Lula mandar, o Centrão vai aprovar. Desde que o Lula pague aquilo que eles querem. Não é? Do ponto de vista das propostas de emenda constitucional, que envolvem o que eu mencionei, não é? Envolvem a reforma trabalhista, envolve a reforma previdenciária, envolve uma reforma educacional. Não é? Tudo isso, de certo modo, já vai ser mais difícil, porque vão ter, pelas PECs, de derrubar o que o Temer aprovou com as mexidas que ele fez na Constituição. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso, basicamente, é que as PECs para ser aprovadas precisam de 318 votos. Se vocês compararem com o que aconteceu a semana passada, vejam, se não me falha a memória, foram 358 votos que derrotaram o presidente Lula. Ficou claramente demonstrado que ele não tem condição de aprovar as PECs. No Senado, não é? Os projetos de lei ordinária precisam de só 41 votos. Nos PECs, precisam de 49 votos. Quer dizer, a situação do Lula não é uma situação das mais confortáveis. Não é? Fora isso, também, não é? O que é que nós estamos percebendo? Nós também estamos percebendo, não é? Que até o momento o Lula não foi capaz de fazer uma coligação. Ele tomou posse com esse ministério, mas esse ministério não lhe deu a segurança necessária para ter uma coligação estável e disciplinada. Pelo contrário, o que nós tivemos ali foi uma coligação altamente instável e altamente indisciplinada. E quanto mais precária é esta, não é?
Semana passada, o retrato foi estratégico. É por isso que a Raíssa chamou a atenção para a aula de hoje. O retrato das derrotas do Legislativo a semana passada acenderam, não é, no sistema financeiro a luz no sentido de saber, claro que ele não vai cair, mas ele vai conseguir fazer o que ele prometeu? Um governo de coalizão? Um governo de frente ampla? Ou ele vai se perder com um Congresso conservador que vai aceitar algumas coisas dele na área de projeto de lei ordinária, mas vai garantir, não é, que as PECs aprovadas pelo Temer não sejam revogadas pelas PECs que o Lula mandar para o Congresso? É esta questão que eu chamo muito a atenção de vocês, esse problema que eu chamo muito a atenção de vocês. O timing do Lula está se esgotando, a questão de tempo está vindo, nós já estamos chegando quase no final do semestre, a partir do semestre legislativo será o segundo semestre, a partir do ano que vem, ano eleitoral, março ainda tem uma atividade no Senado e na Câmara, abril tem uma atividade no Senado e na Câmara, mas depois vocês vão ver a fuga dos deputados para a eleição dos municípios. Portanto, quanto mais precária é uma maioria, mais difícil vai ficando mantê-la, não é? Lula está mostrando também a dificuldade que teve com 77 anos de governar. Ele estava no auge da sua capacidade de articulação 20 anos atrás, por isso ele será obrigado a pulverizar o uso das emendas parlamentares, ao contrário do que acontecia 20 anos atrás. Hoje, o Congresso, na mão do Arthur Lira, é um Congresso que percebeu, não é, que pode cobrar um preço mais alto, cobrou da Dilma, a Dilma não quis pagar, e derrubaram a Dilma. Transformaram o Bolsonaro num paspalho à frente do palácio, andando de motociata nas cidades, mas eles é que mandaram. Né? No primeiro momento foi o Rodrigo Maia quem mandou, e no segundo momento foi Arthur Lira que mandou. Não é? Portanto, o que eu quero dizer? Lula vai estar demonstrando, não é, que vai ter de pulverizar o uso das emendas populares, não é, parlamentares. Ele vai ter de pulverizar o uso das emendas parlamentares. Quando ele começar a pulverizar, né, para 513 deputados, vai uma emendinha aqui para um deputado, vai uma emendinha ali para outro, até chegar no 513 deputados, vocês já acompanharam algumas aulas minhas, eu disse isso a semana passada. No momento em que ele começar a fragmentar, pulverizar as emendas parlamentares, vão faltar recursos para financiar políticas nacionais de interesse do bem comum, de interesses não locais, de interesses não de oligarquias locais e de oligarquias regionais. Eu estou chamando a atenção de vocês para um outro problema de governabilidade. Quer dizer, ou seja, num contexto de crise fiscal, num contexto de queda de arrecadação, num contexto em que eles estão tentando criar o máximo quase apelando para aumentar a receita, como é o caso agora da taxação dos jogos, que é uma forma de introduzir os jogos no Brasil. Vocês vão começar a perceber o quê? Que a pulverização para garantir o presidencialismo de coalizão, garantir o mínimo de governabilidade, paradoxalmente, quanto maior for a necessidade de pagar o preço dessa pulverização, de um Congresso que é formado por deputados que tomam lá da cá, não é? Para mandar, digamos, dinheiro, mesmo que seja honesto, para a sua base local, para a sua base estadual, vocês vão perceber que nós vamos perder o quê? A dimensão de um projeto nacional. Nós não vamos ter orçamento para financiar políticas públicas nacionais. Nós vamos ter orçamento para financiar políticas públicas locais e políticas públicas de natureza estadual. Não é? Por isso é que eu chamo a atenção de vocês para esse dado. A situação do Lula vai tender a se tornar cada vez mais difícil, não é? E ela vai se tender porque nós temos aí um cenário. Primeiro, o número de partidos vai diminuir, o tamanho desses partidos vai aumentar, não vão ser partidos que vão dar isoladamente uma sustentação para o presidente da República, portanto, vai haver a necessidade de uma coalizão, mas a maioria dos partidos que nós vamos ter, mesmo crescendo, vai continuar sem programa ideológico claro. Qual é o programa ideológico do União Brasil? Qual é não estou falando do discurso. Qual é a programação ideológica do PDT? Ou do Partido Republicano? Ou do Avante? Não é? Ou do Podemos? Não é? Vocês vão perceber claramente que nós temos aí um sistema multipartidário com baixa identidade ideológica. Mesmo a esquerda, mesmo a direita, vão ter de se reorganizar. A centro-direita e a centro-esquerda vão ter de renascer. Será que dá tempo, não é, para, dentro dos próximos 3 anos, a centro-direita renascer, a centro-esquerda renascer? Será que dá tempo para a extrema-direita não voltar a crescer e a extrema-esquerda não voltarem a crescer? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? A gente voltar a ter um sistema que seja anterior a 2018. É isso que o Sérgio Abranches está dizendo hoje. As eleições de 2008 foram disruptivas, porque no momento em que PT e
e PSDB perderam as eleições, os partidos âncora, que davam uma lógica, quem era de esquerda, quem não era de esquerda, quem era mais conservador, quem era menos conservador, eles desapareceram. E ficou essa geleia que permitiu a ascensão do Bolsonaro e essa ingovernabilidade, pois tudo ficou concentrado na mão da Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, também, nós temos de levar em consideração o que está acontecendo com o eleitorado. Primeiro, o eleitorado feminino vem crescendo. O eleitorado feminino vem crescendo significativamente, né? Esse eleitorado feminino tirou muito voto do presidente Bolsonaro no que se refere ao armamento, e nós sabemos por quê, né? E esse eleitorado feminino, que tirou, digamos, esses votos do Lula, é um eleitorado que vem das mulheres casadas de famílias mais pobres, que sabem que o armamento da população poderia atingir a vida de seus filhos. Segunda questão que os cientistas políticos vêm chamando a atenção: o nível de escolaridade da sociedade brasileira, bem ou mal, talvez mais mal do que bem, o nível de escolaridade da sociedade brasileira está se ampliando, não é? O nível de escolaridade da população brasileira está se ampliando. Em que medida isso pode dar mais consciência política ou não para os eleitores em 2026? Eles vão fazer o que fizeram em 2018, vão fazer o que fizeram agora, vão votar num candidato a presidente da República, não é? Que ganha mais 50% dos votos mais um, e vão votar num parlamentar qualquer de cabresto, ou vão começar a perceber a importância de começarem a votar no mesmo partido do candidato à presidência da República que eles escolheram. Terceiro ponto, que é importante também. Eu me lembro muito dos diálogos que eu tinha 20 anos atrás com o professor Oliveiras da Silva Ferreira, de Ciência Política e de Filosofia da USP. E ele era um cientista político que chamava muita atenção, foi um dos primeiros a chamar atenção para a ascensão dos evangélicos. Em que medida, não é, as igrejas evangélicas, em que medida essa estrutura política das igrejas evangélicas não ganhou agora um peso, não é, que é muito maior do que foi nas eleições passadas, não é? É essa a questão que se coloca. Eles hoje são um player muito mais importante do que eram no passado. Não só do ponto de vista do discurso, mas também do ponto de vista da sua estrutura de arregimentação, da sua capacidade de entendimento, da sua capacidade de atendimento que vocês nós vimos nas últimas, como é que eu poderia dizer, nas últimas eleições. E não é só isso, tem mais coisa ainda, não é? Nós estamos também percebendo um outro problema que vem crescendo. O Brasil está se desindustrializando. Quando eu digo que o Brasil está se desindustrializando, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, ao se desindustrializar, o Brasil está, de alguma forma, criando um problema social enorme. Por que esse problema social é enorme? Porque a industrialização brasileira, entre 1937, com Getúlio, e até 1980, 85, vamos dizer, até 1990, com a promulgação da Constituição de 88, o Brasil teve um ritmo de crescimento industrial significativo. Quanto maior foi o ritmo de crescimento industrial, maior foi a migração da população nordestina para o sul e sudeste, maior foi a migração do centro-oeste para o sudeste, maior foi a migração desse pessoal também para, como é que eu diria, para... Professor? Para o Sudeste, né? Os nortistas tendem a ir para o Rio, os nordestinos tendem a vir para São Paulo. No momento em que nós temos uma industrialização, será que o pessoal veio para cá, volta, se volta para o Nordeste, desempregado, de mão de ociosa, na periferia da região de São Bernardo, o que está por trás, não é? De Osasco, Araçariguama e coisas do gênero. Eu tenho cada vez mais o quê? Eu tenho uma sociedade que se urbanizou em função de um processo acelerado de industrialização entre os anos 40, os anos 50, os anos 60, os anos 70 e os anos 80. Agora, de 2000 para cá, a industrialização, o ritmo de crescimento agora é negativo, quer dizer, o Brasil está se desindustrializando, muita gente está perdendo emprego na indústria. Ainda hoje, o Jornal Valor mostrou volta desse carro popular. É mais uma jogada das empresas automobilísticas em cima de um governo acuado, não é? Porque não vai resolver o problema. Hoje, a questão tecnológica vai fazer com que eles possam fabricar os tais carros a um preço mais barato, mas isso não significa a recontratação de metalúrgicos que foram demitidos, e aí nós vamos ter um problema social. Portanto, não é? Qual é o tamanho desse problema social? Como é que esse problema social vai estar
qual o nível de gravidade desse problema social na eleição de 2026, daqui a 4 anos. O quanto o governo Lula, de hoje a 2025, não é? O quanto de hoje a 2026, ele vai ter capacidade de lidar com esse problema. Não é? Portanto, é isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Não é? O número de partidos deve diminuir, o número de tamanho de cada partido que vai sobrar vai aumentar, mas nenhum deles vai ser grande. Nós vamos ter partidos na faixa de 50, 60 deputados, ou partidos na faixa de 15 senadores, 20 senadores. É pouco para um partido, mas é o suficiente para ele poder vender o seu apoio a um governo. Nós vamos ter a esquerda e a direita precisando se reorganizarem, nós vamos ter a centro-direita e a centro-esquerda tendo de renascer, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter de lidar agora com essa ideia, que é a ideia de que o eleitorado feminino vem crescendo, o nível de escolaridade da população brasileira, bem ou mal, está se ampliando, ao mesmo tempo, a presença dos evangélicos é cada vez maior e a desindustrialização do Brasil vai multiplicar os problemas sociais no Brasil, que é cada vez mais urbano. Com isso, eu termino a primeira parte da minha exposição e vou imediatamente para a segunda parte da minha exposição. A Raíssa... Professor? O senhor me ouve? Tinha me pedido? Fale, Raíssa. Você tinha me falado muito sobre a questão de como é que fica a vulnerabilidade, como é que fica a legitimidade, como é que fica o direito, não é? Na nossa estrutura. Não é? O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para o fato que eu já chamei a atenção de vocês para esse fato, né, lá atrás. Né? Eu chamei a atenção lá atrás quando eu dei uma aula sobre a representatividade no Brasil. Onde é que o Lula vai ter de buscar? Não é? Onde é que o Lula vai ter de buscar, fundamentalmente, vamos dizer, negociação com o Congresso? Ele vai ter de buscar a negociação com os partidos que tenham o maior número de políticos vindos da região Nordeste e da região Norte, que é onde nós temos uma baixa densidade ideológica e uma enorme capacidade desses políticos dessas regiões de aceitarem acordos em troca de favores, acordo em troca de emendas, em troca de cargos em algumas empresas estatais ou em algumas entidades, algumas fundações ou coisas do gênero. Continuo, só que agora eu vou apresentar a vocês o número mais atual. A última vez em que eu apresentei isso para vocês, eu estava refazendo esses números. Hoje, não é? As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm 43,7% da população. 43,7% da população. A região Sudeste e a região Sul, juntas, têm 56,3% da população. Portanto, vejam bem, alguém vai dizer 50, vamos arredondar, 56 para 43. Quer dizer, a maioria da população, mais da metade da população, está na região Sul e Sudeste. Isso faz sentido quando nós olhamos o eleitorado. A região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que tem 43,7% da população, tem 42,5% do eleitorado. Quer dizer, o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as três regiões juntas, têm apenas 43,7% da população e apenas 42,5% do eleitorado. É um número alto, mas a maioria está no Sudeste. No Sudeste, não é? Ele tem, Sul e Sudeste, 56,3% da população e 57,% do eleitorado. Agora, em função daquela premissa varguista, que foi constitucionalizada, ela vem desde 1930, eu já acho que falei isso para vocês, desde Getúlio, nós tivemos o quê? Os estados economicamente mais fortes não podiam ter, segundo Getúlio, o controle político do Brasil. Portanto, ele diz, quem ficar com o controle da economia não ficará com o controle da política. Quem não tiver o controle da economia vai ter o controle da política. E com isso nós vimos claramente que aquilo que era uma intuição, a Constituinte de 88 vai transformar isso em regra. Vai criar novos estados para ampliar o número de... Vai criar o estado do Amapá e o estado de Roraima para aumentar a bancada na Câmara dos Deputados, no Senado, dessas duas regiões. Vai criar Tocantins, vai permitir a representação na Câmara e no Senado de deputados do Distrito Federal e de senadores do Distrito Federal. Quer dizer, o que nós tivemos foi claramente o quê? Na estratégia da Constituinte, constitucionalizar aquilo que Getúlio tinha pensado como uma intuição política, como uma premissa política não constitucionalizada. Qual é o reflexo disso? O reflexo disso é que a criação dos estados de Tocantins, a criação do estado de Mato Grosso do Sul, a criação do estado Distrito Federal com representação federal, do estado do Amapá, do estado de Roraima, tudo isso vai fazer com que Norte, Nordeste e Centro-Oeste controlem 74% do Senado.
não é? Enquanto Sudeste e Sul têm apenas 26% do Senado. Olhem o que eu estou mencionando para vocês. Por que é que Lula, que é muito esperto, colocou o filho do senador Jader Barbari, do Pará, no ministério? Ninguém sabe quem ele é. Por que é que colocou o filho do Renan Calheiros no ministério? Por que é que colocou esse Juscelino no ministério? Não é? Vejam, porque ele claramente sabe que, ao colocar um representante do Pará, ele está trazendo um dos líderes da Amazônia. Ao colocar o Renan Calheiros, ele está trazendo um dos líderes das bancadas do Senado e da Câmara do Nordeste. Vejam. Portanto, ele não entregou esses cargos para o Sul e Sudeste. Ele entregou para o Senado. Agora, quando nós olhamos vamos dizer, a divisão de renda, quando nós olhamos o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, nas regiões Norte e Nordeste e na região do Centro-Oeste, vocês vão perceber que é muito mais baixo. E aí é que a gente tem exatamente a possibilidade de trabalhar, não é, com aquele mandonismo local que mencionava o Vitor Nunes Leal, com a ideia do coronel, com a ideia daquele coronel, daquele velho coronel, que todo mundo imagina que era muito forte, mas o Vitor Nunes Leal vai dizer, não é nada forte, ele é fraco, ele era o mais fraco. À medida em que o Brasil foi se industrializando nos anos de 37 para frente, a ideia de que parte da população sairia dos latifúndios, viria para a cidade, há muito do apoio dos governadores. Com isso, os governadores financiariam os prefeitos, desde que os prefeitos financiassem a candidatura dos deputados federais que negociariam com o presidente da República no Rio de Janeiro as verbas transmitidas da União para os governos estaduais. É isso que está discutindo o Vitor Nunes Leal. Os donos do poder dentro desse processo de interconexão da federação, da União com os estados e com municípios. A mesma coisa vai acontecer na Câmara. Hoje, a Câmara, 50,1%, a maioria é muito pequena, 51,5%. São os números mais atualizados, tirados do próprio IBGE. A Câmara, 50,1% dos deputados pertencem ao Norte, ao Nordeste e ao Centro-Oeste. 49,9% pertencem à Câmara. Portanto, vejam o meu cálculo. Se o Lula tiver de fazer um presidencialismo de coalizão, é evidente que esse presidencialismo de coalizão terá de ser feito com as bancadas mais fisiológicas. Terá de ser feito com as bancadas que representam, em sua grande maioria, as regiões menos desenvolvidas do Brasil, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vejam, só no Senado, o Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem 74% dos assentos, enquanto o Nordeste, o Sul e o Sudeste, que tem 56,3% da população, só controla 26%. Vejam a engenharia política que o presidencialismo de coalizão exige. Na Câmara já tem um número menor. Na Câmara vocês vão perceber que o Lula conseguiu levar o número de deputados no Ministério, que vem das regiões Sudeste e do Sul, é maior do que o número de senadores. Porque aqui a margem da Câmara no Sudeste e no Sul já é maior, 49,9 contra 50,1. E quando nós olhamos o PIB, a região Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que tem 43,7% da população, 74% do Senado, 50,1% da Câmara, tem apenas 29,8% do PIB. No Sul e no Sudeste, regiões que têm 56,3% da população, 57% do eleitorado, eles controlam 49,9% da Câmara e 70,2% do PIB brasileiro. Quer dizer, claramente nós continuamos com o Brasil dividido. É essa divisão desse Brasil que está, de certo modo, levando, como é que eu poderia dizer? Levando o presidente Lula à necessidade de fazer uma espécie, como é que eu poderia dizer? De fazer uma espécie de uma colisão que não funcionou. Ele, que era muito esperto, ele, que era muito hábil, fez uma colisão que não funcionou. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, o último número que eu tenho, eu só deixei de falar em matéria de receita. Norte, Nordeste e Centro-Oeste, hoje, oferecem para o Caixa da União, repassam para o Caixa da União com impostos federais, apenas 18% da renda da União. Enquanto o Sul e Sudeste repassam 82% do Caixa da União. Agora, com essa estrutura político-partidária que nós temos, o Norte, Nordeste e Centro-Oeste mandam 18%, mas recebem mais de 64%. O Sul e o Sudeste mandam 82%, mas só recebem 32%. Isso significa o quê? Qual é a leitura que vocês fazem?
A leitura que vocês fazem, a leitura que vocês devem fazer, é basicamente a leitura no sentido de que aí vai entrar, não é, a figura do Vitor Nunes Leal. É uma figura muito importante, o trabalho dele é muito importante. Ele vai dizer basicamente o seguinte: ele parte do pacto, ele parte da premissa de que o coronelismo é um pacto entre chefes locais decadentes e um poder público que, com Vargas, vai se concentrando. Quer dizer, o governo Vargas vai concentrar o poder, vai derrubar o poder dos governadores. Né? A ditadura varguista de 1930 a 45 é uma ditadura que vai fazer aquilo que Oliveira Viana queria. É um Estado forte, um Estado autoritário, um Estado capaz de unir o Brasil, um Estado capaz de evitar o que a gente pode chamar de uma derrota, uma guerra civil no Brasil. Não é? Então, ele vai dizer basicamente o seguinte: na medida em que o Brasil se industrializar, a população vai deixar o campo e o Brasil vai se tornar um país industrial. Com isso, os coronéis vão se enfraquecer. Ele parte da premissa de que os coronéis vão ser decadentes e o poder público federal vai se fortalecer. Com isso, ele vai dizer que os coronéis, para continuar sobrevivendo, principalmente os coronéis dos grotões, não é? Os coronéis do interior do Amazonas ou os coronéis do interior do Nordeste, eles estão perdendo peso econômico, não é? E eles não estão conseguindo mais administrar com os seus impostos municipais. Eles têm poucas receitas, não é? Portanto, eles são muito mais fracos do que nós imaginamos. A partir de 1940, quando nós temos a industrialização brasileira, o que vai ocorrer é que eles vão passar a depender dos governadores. E os governadores vão reconhecê-los como chefes locais, mas vão conceder favores, vão dar carta branca a eles, não é? Na sua jurisdição, desde que eles possam nomear delegados de polícia, professores das escolas municipais e coletores de impostos, com uma condição: de que esses coronéis elejam os deputados federais dos governadores. A bancada federal, com base na qual os governadores vão fazer pressão em cima dos presidentes da República, em cima do presidente da República, e os partidos dos governadores vão fazer a coligação. Ou seja, o que nós estamos percebendo aí é, em troca do apoio aos prefeitos e aos coronéis, o que nós estamos percebendo é que o governador quer o apoio dos candidatos oficiais dele nas eleições estaduais e federais. É esta a ideia dele. É esta a ideia do Vitor Nunes Leal. Os coronéis lá atrás claramente são decadentes. São os governadores que são ascendentes. Os governadores perceberam, muitos presidentes da República foram governadores, eles perceberam claramente que eles podem fechar, não é, os currais eleitorais. Depois vem o populismo, pode fechar os currais eleitorais, depois as evangélicas podem fechar os seus currais eleitorais. É isto, né? É esta ideia que está lá atrás, há 75, 76 anos atrás, que o Vitor Nunes Leal, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, percebeu. Né? Fundamentalmente, o que ele está dizendo é que a decadência do latifúndio enfraqueceu os senhores rurais, mas lhes deu uma sobrevida. Por quê? Porque os governadores perceberam que eles podiam comprar a eleição dos deputados federais, financiando os prefeitos, financiando cada prefeito de cada cidade. Vejam, o pai do Arthur Lira foi senador. Hoje, o pai do Arthur Lira é prefeito da segunda maior cidade, que é uma cidade de Alagoas. Não é? E o seu filho é hoje o homem forte da República, que está negociando com o Lula e que foi o grande mentor, até saiu do Brasil para não ser acusado, mas foi o grande mentor da derrota do Lula, depois de ter vendido o apoio para ele no começo da República. Portanto, não é? Os chefes locais são a parte mais fraca da cadeia de interconexões do processo político, vai dizer o Vitor Nunes. O elo mais forte hoje são os governadores, vai dizer na época dele. Os elos mais fortes são os governadores e suas bancadas federais, que pressionam o presidente da República e negociam um apoio político com ele. A decadência do latifúndio enfraqueceu os senhores feudais, mas, paradoxalmente, lhes deu uma sobrevida ao lhes permitir intermediar a distribuição dos recursos estatais. Vitor Nunes Leal vai mostrar, portanto, como as relações hierárquicas e de decadência pessoal inerentes ao coronelismo corromperam a democracia representativa no Brasil. Por quê? E agora vejam que coisa interessante. Quer dizer, o Lula tem um discurso que permite a ele se apresentar como especialista em política internacional. Ao mesmo tempo, ele foi presidente de um sindicato importante. Ao mesmo tempo, ele foi presidente da República 2 vezes, não é? Foi constituinte. No entanto, se vocês olharem bem, vocês vão perceber um dado curioso. Essa estrutura de poder que nós temos, ela, principalmente a estrutura do interior do Brasil. Sim, professor.
O senhor me ouve, professor? Ai, gente, tá muito ruim. Não sei o que tá acontecendo. Sinceramente, tá. Tanto com ele quanto comigo. Também vejo várias pessoas caindo. Sim. Só para vocês terem uma ideia enquanto ele volta, do cronograma que eu tinha feito para essa aula, né, que eu programei as perguntas para ele, nesse formato de entrevista, porque provisoriamente o professor só pode trabalhar assim conosco. Então, para vocês terem uma ideia das perguntas, foram as seguintes. Além daquela sobre os quais prismas teóricos podemos compreender o direito, Estado e governo do Brasil, na qual ele se baseou aí no Vitor Nunes Leal, eu pergunto o que é presidencialismo de colisão brasileiro, quais as suas bases, que ele já respondeu. Qual a diferença entre legitimidade e governabilidade, como ambas podem ser identificadas, e qual é o papel dos atores sociais diante da corrosão da institucionalidade em curso. E aí ele também já falou bastante de legitimidade, governabilidade, mas se vocês acharem que a gente merece tocar nesse assunto, né, um pouco mais, aprofundar um pouco as diferenças e como elas se complementam, principalmente diante dos atores sociais que a gente está tratando, fiquem à vontade, tá? E a última pergunta seria como... Estão me ouvindo? O professor, voltou? Oi, Raíssa, tá ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Posso continuar? Pode, eu tô só terminando de ler para eles as perguntas que eu coloquei no roteiro, tá? Tá bom, tá bom. Aí a última seria, como fica a Constituição nesse contexto? Como uma sociologia das constituições pode nos permitir observar uma degradação democrática, que é exatamente o título do livro. Tá bom. Então eu vou fazer... Posso continuar falando? Pode continuar falando, professor. Olha, para terminar... Vontade, tá? Tá bom. Para terminar, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, quando caiu a ligação, o que nós estamos vendo aí com a obra do Vitor Nunes Leal é que essa estrutura de política que nós temos, presidencialismo de coalizão lá em cima, que vai fazer o jogo dos governadores, que são as peças mais importantes para eles poderem governar e fazerem esses acordos com as bancadas federais, isso vai fidelizar o eleitor local em troca de favores. Isso vai fazer com que haja liberação de verbas públicas locais para as bases de cada deputado, o que impede o surgimento de adversários. Isso dificulta a eleição de candidatos novos, não é? Ou seja, isso faz com que o centrão da vida não tem condições, ou não quer, a sobrevivência dos políticos do Centrão, a sobrevivência desses governadores que eu mencionei, do Norte e Nordeste, é o atraso. Quer dizer, eles precisam do atraso para poderem continuarem transferindo verbas para esse tipo de gente, quer dizer, para esse pessoal. Nesse sentido, é que a situação é absolutamente dramática. Não é? Ou seja, esse tipo de governabilidade que nós temos com presidencialismo de coalizão é, do ponto de vista dos seus resultados, muito diferente do que era do ponto de vista dos seus da Europa, o que vocês têm na Alemanha, o que vocês têm na Itália, ou mesmo o que vocês têm na Inglaterra. Com isso, a pergunta, e a parte final da aula, a pergunta da como é que fica a Constituição, que é a pergunta da Raíssa. Não é? Eu acho que nós temos aí algumas questões bastante, vamos dizer, complicadas. Não é? Nós temos aí algumas questões que são questões bastante complicadas. A primeira questão é que a Constituição brasileira ela foi, de certo modo, fortemente impregnada pela estrutura decisória dela. Eu acho que eu já disse isso a vocês. Não tem muita novidade no que eu vou dizer. O Centrão controlou as 8 comissões temáticas da Constituinte, que se subdividiram em 3 comissões, não é? Portanto, um total de 24 subcomissões. E as esquerdas e a centro-esquerda controlaram a comissão temática. Com isso, o que é que aconteceu? Com isso, o que aconteceu foi que o Centrão, no conteúdo da Constituição, o Centrão só trabalhou com a formulação de interesses dos municípios e dos estados. Portanto, o que estava na legislação infraconstitucional, o Centrão passou para a legislação constitucional, principalmente em matéria de política municipal e de política estadual. Qual foi o problema disso? Não é? O problema disso é que a Constituição brasileira ficou com 245 artigos. Se a gente somar
inciso e parágrafo, eles tiveram 1.627, a Constituição brasileira tinha, na época, 1.627 dispositivos. Eu não tenho mais de cabeça o número. Desse total, 69,5% tratam de interesses da legislação infraconstitucional que foi passada para a Constitucional. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Até a Constituinte 88, a questão dos municípios era abaixo da Constituição, na hierarquia das leis. Era abaixo dos governos dos estados. Agora não. Agora vocês têm na Constituição, no total de mais de 1.600 dispositivos, quase 70% tratando de questões locais e questões municipais, questões regionais. E isso dificulta a governabilidade. Por isso é que vocês têm uma produção sem fim de PECs, um tal de PEC daqui, PEC dali. Qual é o problema da PEC? A PEC desorganiza a Constituição. A PEC é negociada com base em valores muito altos. A PEC impede a formulação de um projeto de nação. A PEC rompe a identidade doutrinária da Constituição. A PEC sobrecarrega os processos levados, os confrontos entre o Executivo e o Legislativo levados ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Né? Então, essa é uma questão que vai continuar. Quer dizer, ou seja, nós vamos continuar assistindo trombadas entre o Legislativo e o Supremo, e trombadas entre o Executivo e o Supremo. Quer dizer, isso explica porque, nesse momento, eu, por exemplo, venho chamando a atenção nos meus artigos para o risco de uma degradação, de uma desvalorização da ideia de Constituição. Quer dizer, cada vez mais o que nós estamos vendo é um desmanche da Constituição. Cada presidente da República precisa de uma PEC, ou fazer um acordo aqui, o Centrão precisa de uma PEC para fazer um acordo ali. Essas PECs são aprovadas de acordo com os interesses conjunturais do governo e dos políticos. Só que a Constituição não foi feita para administrar conjuntura, ela foi feita para administrar estrutura. E nesse momento em que ela foi feita para administrar estrutura, eu diria a vocês que ela é mais importante e, portanto, a degradação da Constituição é algo que me assusta. Os economistas do Banco Central, os economistas da área dos bancos, os economistas de governo, todos estão dizendo exatamente isso. O grande problema da Constituição de 88 é que ela foi generosa, ninguém discute isso, mas ela introduziu tanta norma que era infraconstitucional, que hoje, para governar o Brasil, a gente não consegue mais aprovar a reforma enfim, fazer a governabilidade de acordo com as questões novas que vão surgindo na administração pública, só com a legislação infraconstitucional. Nós temos de fazer com a legislação constitucional. O quórum é mais caro e nós ficamos na mão dessa estrutura de federalismo de coalizão. Com isso, Raíssa, eu acho que já dá para terminar, né?